Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do profissional de educação física. Eu sou Fábio, também professor de educação física e cofundador da Fit of Tomorrow. Temos hoje aqui um episódio muito especial. Como se tornar um profissional disputado, né? Tem muito mais do que isso, mas não vamos parar por aí não. Com um cara que profundamente sabe do assunto. Personal trainer, mestre em ciência do desporto, proprietário do estúdio Lund Trainer, criador do método Lund. Desde 2006, atende atletas, empresários, artistas como Débora Seco, Juliana Paz, Rodrigo Lombardi, Ricardo Pereira e recentemente começou uma nova empreitada com Flávio Otaviano. Bem-vindo, Rafa Lund. Fala, Fábio. Porra, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí sobre esse tema. Vai ser bem interessante falar sobre isso. Obrigado pelo convite. E, enfim, galera, tamo junto aí. Cara, assim, pra quem vê o Rafa hoje, né? Disputado, bombando, hypado, não sei como é que usa uma palavra. Eu vejo um pouco diferente, eu vejo como um cara muito mais sério, muito mais cientista e muito mais preocupado com a educação física do que as pessoas veem, porque a gente trabalha com a mesma coisa. Conta pra gente como é que começou tudo isso, quem é o Rafa, de onde ele vem. Talvez as pessoas vejam você hoje brilhando, mas não sabem de onde você vem, né? Boa, ótima pergunta, assim, né? A gente vê um espetáculo acontecendo, mas a gente não tem ideia do que aconteceu nos bastidores e do que foi necessário para chegar até ali. Bom, vamos lá. Hoje, pela internet, você vê um Rafa que tem o seu negócio, né? Atende artistas, faz isso, enfim, palestra e tal. Mas tudo começou lá atrás. E eu escolhi educação física muito jovem. Eu acho que, não sei hoje em dia como é que é isso, mas eu já tinha na minha cabeça que eu precisava trabalhar com movimento desde muito novo. 6ª série, 7ª série da escola, eu já falava, cara, vai ser movimento. Eu só ainda não sabia se ia ser fisioterapia, se ia ser educação física, se ia ser medicina. Você praticava muito esporte? Sempre pratiquei muito esporte. Qual era o esporte favorito? Ou tinha alguns? Cara, assim, especialmente na minha infância, o esporte que eu mais fiz foi surf, né? Assim, eu comecei a surfar com, 12, 14, 15 anos. Fui até os 25, só queria fazer isso, só pensava nisso. Só que antes disso, teve todos os esportes que você pode imaginar. Todas as lutas que você pode imaginar, eu já passei. Judô, jiu-jitsu, taekwondo, capoeira, karatê. Vários esportes, remo. Você era que nem eu, aprendia rápido, achava bom, de repente perdi o interesse, saía e ia pro próximo. Exatamente, assim, eu perdi o interesse depois de um tempo que eu já estava fazendo aquele negócio legalzinho, assim, e tal, enfim, queria fazer outra coisa. E graças a Deus tive um apoio muito grande da minha mãe, assim, né, eu vejo que nem todo mundo tem esse apoio. Eu falava, não, agora eu quero fazer não sei o que. Ela falava, tá bom, então vamos lá, vamos fazer. Isso foi muito bom. Mas, então, como eu sempre me movimentei muito, até Fábio foi mais atrás ainda, eu sabia que eu precisava trabalhar com movimento. E na nossa época, Fábio, eu acho que tem... uma idade relativamente próxima a minha aqui. Conta a minha, não. Tá, então não contamos o de ninguém. E, cara, na minha época, assim, ser professor de educação física pode até soar mal o que eu vou dizer agora, mas, assim, era meio coisa de vagabundo. A galera ficava com isso de, não, enfim, só faz educação... Mais fácil de passar, né? É mais fácil de passar e tal, não sei o quê. Só que era o que eu amava fazer, era o que eu achava incrível e tal. E aí eu estudei no Santo Inácio, né, um ótimo colégio, então, enfim, tive uma boa base, isso foi muito importante também para diversos aspectos. Tenho, né, meus amigos de escola estão todos super bem, isso também, obviamente, é algo muito legal, né, morava na Zona Sul, enfim, tenho uma estrutura que foi muito positiva, escolhi educação física por amor, acredito muito nisso e talvez por isso que eu, né, me esforço tanto para estar sempre melhorando, crescendo, evoluindo, me desenvolvendo. E, cara, entrei na UFRJ, fiz educação física na UFRJ. Ah, fez lá também? Você fez de dia ou de noite? Fiz de noite, fiz bacharel. Como é que eu não te encontrei lá? Pô, você é bem mais novo do que eu, então, provavelmente. Eu fiz de 2002 a 2006. 2002 eu estava saindo da faculdade. Então era meu veterano. Entreguei. Agora já entregou. E fiz de 2002 a 2006 a faculdade lá na FRJ e tal, assim, né? Gostei muito, tudo. E já comecei a estagiar muito novo. No segundo período eu comecei a estagiar de graça, né? Porque, aonde foi isso? Numa academia em Botafogo. Como é que era o nome da academia, gente? E até interessante, assim, né? Eu comecei a estagiar lá nessa academia com musculação, mas comecei estagiando também com natação infantil. E, incrivelmente, eu não trabalho com natação infantil, fiquei nisso, 6 meses, 1 ano, mas muito do que eu aprendi na natação infantil foi importante para mim, assim, em alguma situação. E tenho muito a agradecer a Roberta, que foi quem me orientou muito na piscina naquela época, assim, né? Foi muito legal aprender com ela. Sobre várias coisas que hoje talvez eu nem use, mas sobre comportamento, né? Comportamento com criança, cuidado que você tem que ter, por exemplo, com quem está olhando, os pais estão olhando, então toma cuidado com as suas mãos. Tinha umas coisas assim muito loucas que eu levo para minha vida hoje, por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres, eu sou homem, então tem que tomar esse cuidado, né? Onde você está tocando, cuidado, eu não tenho...
né, assim, enfim, dou aula para um monte de mulher, mas não tenho a mania de ficar dando 2 beijinhos, opa, e aí tudo bem, vamos lá, tal, uma coisa mais séria, tenho essa preocupação e acho que veio lá de trás. Tem uma pergunta que eu não quero deixar escapar aqui, por isso que eu vou te interromper. Manda. Você estudou na FRJ que nem eu, né? E você foi fazer um estágio. Alguém nesse estágio, tirando a Roberta, porque você falou da Roberta, né? No meu caso foi o André Leta. Pô. Eu também trabalhei de graça, tá? Na Academia Leblon por muito tempo. Eu sei que você conhece o André Leta e é um grande professor até hoje. Referência. Eu me lembro entrando no estágio, cara, estando completamente despreparado para fazer o que eu tinha que fazer ali. Né? Se não fosse o André Leta e toda a estrutura que ele montou, e que talvez seja muito parecido com o que você tenha montado hoje, só que o dele era numa academia muito maior e tudo mais, coisa que se perdeu na educação física, eu acho, e a gente vai chegar nesse ponto. Eu não acho que a UFRJ tenha me preparado para o mercado. Eu não sei se hoje em dia eles fazem isso. E eu queria te perguntar, as pessoas que chegam para você, né? A gente vai e volta. Como é que elas chegam? Eu concordo com você assim, que o currículo das faculdades hoje, né, ele não consegue contemplar o que acontece em campo, propriamente dito, especialmente dentro do ambiente de academia, né? Mas eu acho que isso acontece em quase todas as áreas, não sei dizer assim, né? Enfim, eu tenho mais experiência na minha. A faculdade, na minha concepção, qualquer uma delas, ela serve para te dar alguns conceitos. E os bons profissionais, eles vão atrás do que eles precisam para realmente se diferenciarem naquilo. Porque o campo da educação física é muito grande. Então, eu, por exemplo, sou focado na área de treinamento neuromuscular, né? Então, eu uso o treino de força para atingir os objetivos, necessidades e preferências dos meus clientes. Mas existem várias outras coisas. Existe corrida, existe, enfim, preparação de atletas. Eu trabalho muito com mulheres que querem ser saudáveis e, de alguma maneira, mudar a sua composição corporal. Mas nem todo mundo que, né, treina força quer isso. Muitas pessoas querem fisiculturismo, querem isso, querem aquilo. Então, assim, o campo é muito grande. Então, mas você não acha que a gente tem que saber pelo menos o mínimo de tudo? Ou ser exposto a muitas coisas durante a faculdade para que a gente possa tomar esse caminho? Por exemplo, o cara te procura para fazer um estágio com você, crescer com você e participar do Lone Trainers e colocar a camisa com muito orgulho e falar, aprendi tudo aqui. E eu conheço professores que não estão mais lá, mas que falam com você com muita alegria, muito amor pelo que você fez por eles. E isso é muito bacana. Isso é dar de volta para a educação física, mesmo que seja com o trabalho dessas pessoas junto com você. Mas eu me lembro que eu tinha muito recreação. Eu tinha natação, era eu nadar. Eu tinha futebol, eu tinha tênis, eu tinha capoeira. Eu tinha muito pouco fisiologia, eu tinha muito pouco sistemas energéticos, eu tinha muito pouco diferença. Na nossa época, era essa besteira de 3 séries é melhor do que 2 séries, melhor do que 4 séries, melhor do que 5 séries. Isso tudo, obviamente, você pode evoluir e descobrir por você, mas a faculdade eu não consigo nem pincelar 1/5 de tudo que eu consegui ver depois que eu saí de lá. Eu não sei se todas as faculdades são assim, tá? O ponto que você levantou é muito, muito legal, porque pode ser que nas outras faculdades isso aconteça também. A gente não tá lá para saber. Mas na nossa, cara, quando eu vejo um estagiário chegar lá na academia e vejo as pessoas, até nessa parte de comportamento, até como conseguir um aluno, até como, né, se vestir, até como falar com as pessoas, eu acho que tudo isso a gente pode aprender dentro da faculdade. Eu acho que isso eu não vejo acontecendo pelo que eu vejo das pessoas chegando. Eu não estou mais lá dentro para poder saber. Como você recebe pessoas, você talvez tenha mais conhecimento do que está acontecendo do que eu, né? Desculpa te interromper aí. Não, assim, eu concordo que pode ser que haja necessidade de haver uma mudança no currículo, assim, né? Eu não sou um especialista nisso. Tem algumas coisas que eu acho que seriam fundamentais para qualquer pessoa que trabalha com o movimento e que realmente sinto falta. Eu ia falar 90%, mas 100% das pessoas que chegam lá no estúdio para trabalhar com a gente não estão preparadas ainda, né? Mesmo alguns profissionais, às vezes, que já estão em campo há 1, 2 anos, também ainda não estão preparados, eles precisam ser preparados, especialmente para o que a gente atende. A gente atende um público extremamente exigente, um público de alto padrão, que quer um serviço de alto padrão, e a gente realmente não aprende isso na faculdade, a gente, né, precisa correr por fora. Pensando no currículo da faculdade, tem algumas coisas que eu acho que valeria a pena pensar, né? Por que não tem? Eu, especialmente no âmbito da ciência, vamos por esse lado, que eu acho que ele vai ser interessante, né? Eu nunca aprendi o real significado de prática baseada em evidência na faculdade. Isso para mim é muito louco, porque esse é um ponto que eu acho que a faculdade poderia suprir melhor. O que eu aprendia na faculdade? Média, desvio padrão e sei lá mais o quê. Mas não o que é realmente prática baseada em evidência, né? Esse é um ponto bem importante para mim. As pessoas acham que prática baseada em evidência é você pegar um estudo e seguir exatamente o que esse estudo fez, mas não é. Os verdadeiros praticantes, né, de evidência baseada, eles usam a ciência como ponto de partida, mas eles também consideram a experiência em campo, né, e as necessidades, as habilidades, o contexto do cliente para otimizar resultados. Então,
prática baseada em evidência, no sentido real da palavra, é você ter sim a ciência como ponto de partida, considerar a sua experiência em campo, aquilo que você faz, a sua expertise e as necessidades, habilidades, né, o contexto como um todo do cliente. Isso é prática baseada em evidência. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu não aprendi a olhar um estudo e pensar assim, cara, beleza, ótimo, esse é um estudo agudo que teve um desfecho substituto. Eu olhava coisas assim que, enfim, que são coisas que mudaram a minha cabeça. Esse é um primeiro ponto, assim, né? O real significado de prática baseada em evidência. Segundo ponto, cara, a gente lida com pessoas. Eu não me lembro de ter tido matérias que falassem de pessoas, né? De alguma maneira mais direta. Então, são duas coisas que eu sinto falta. O resto, eu acho que o mercado, de alguma maneira, né, vai ter que ajudar, absorve porque e você são vai. muitas coisas. Essa coisa de prática e evidência, eu vou te contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Eu já contei essa história aqui, quem já ouviu em outros episódios vai escutar de novo, mas eu gosto de viajar e ver o que os grandes treinadores fazem. E eu, por caminhos da vida, eu morei fora há muito tempo e falo outra língua e tenho facilidade de estar nesses lugares com essas pessoas. E fui fazer um curso, desse curso eu perguntei se eu poderia voltar no verão, o cara falou que sim, então um pouquinho antes da pandemia eu passei 14 semanas em Connecticut. E lá, quando eu cheguei, esse cara era o aluno 01 do Poliquin, tá? E assim, ele estava, na época, 18 anos, treinando jogadores de hóquei. Assim, focado nesses jogadores profissionais, desde o draftado até o profissional. E a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá, eu fui falar com ele, ele falou para mim assim, e aí ele citou muita gente que eu já tinha estudado e eu achava que eu tinha que seguir aquilo. Né? Fleck, Kramer, Bomba, todo mundo. Ele falou, esquece isso. Isso não funciona na prática aqui pra gente. Tá? E eu vou te mostrar o porquê. E nessas 14 semanas ele me provou o porquê. E eu realmente me surpreendi com como 18, 20 anos fazendo a mesma coisa, o cara conseguiu achar uma fórmula que é dele e realmente ter resultado com seus alunos, cara. Você via as pessoas mudando 12 a 14 semanas. Eu realmente vi as pessoas mudando. Mas eu te cortei para poder falar essa coisa de prática e evidência. Aí que tá. A gente sempre acha que o gringo, por não ir à faculdade, ele não estuda tanto quanto a gente, porque a gente vai à faculdade. Mas quando você chega lá, o nível de conhecimento dessas pessoas é tão alto que até eu me surpreendi. Eu falava, da onde você tirou tudo isso? E o cara, não, eu fiz esse curso, eu fiz esse curso, eu fiz esse curso, eu fiz esse curso. Então, te interrompi só para contar essa história, porque eu não acho, não é exatamente o que você está falando, mas era uma prática muito pesada e ele tinha resultado. Isso ficou evidente para mim lá, o resultado, e não tinha essa ciência toda por trás como a gente tem por aqui. Boa. Cara, você tocou num ponto bem legal, né? Como eu falei, prática baseada em evidência tem esses 3 pilares e certamente, né, dentro do contexto dele, a vivência toda dele fez com que ele tivesse um conceito que fazia muito sentido ali. Assim como, por exemplo, eu atendo muitas mulheres, né, de meia idade, num determinado momento elas têm filhos, então assim, eu entendo bem das dificuldades, das necessidades desse público, né, o impacto que muitas vezes o ciclo menstrual pode ter no treinamento e tudo mais, de algumas delas, não todas, enfim, a gente fala muito sobre isso, mas fato é que quando eu quero aprender alguma coisa com alguém, o que eu procuro? Aonde beleza? você vai? Onde você aprende? Isso é importante saber. Assim, eu adoro estudar, estudo muito, leio, faço, né, assim e tal. Mas assim, se eu tiver que aprender alguma coisa com alguém, eu vou citar vários exemplos. Não, vou direto. Se eu quiser aprender alguma coisa com alguém, eu quero que seja uma pessoa que, em primeiro lugar, tenha conhecimento e ela consiga mostrar esse conhecimento na maneira como ela fala e tal. Então é muito comum que boa parte das pessoas que eu aprenda hoje sejam pessoas que sejam PhD, doutores e tal. Só que não só isso. Sejam pessoas que estão em campo fazendo aquilo que eu quero aprender. Então, eu não quero só uma pessoa que tem conhecimento, mas eu quero alguém que está em campo, está atuando, está fazendo aquilo que eu quero aprender real. Em terceiro lugar, essa pessoa tem que apresentar resultados que eu possa ver. Eu não quero que ela me fale que ela é boa. Cara, eu quero olhar esses resultados. Esses resultados estão ali, estão presentes para qualquer pessoa ver. Então, essa é a minha dica para você. Cara, se você quiser aprender alguma coisa com alguém, seja o que for, seja sobre treinamento, seja sobre marketing, seja sobre venda, seja sobre negócios, cara, olha quem tem conhecimento, quem está em campo atuando em cima disso e tem resultado com aquilo que ela faz. Esses são 3 pontos importantes para mim e aí sim eu vou querer aprender com essa pessoa. Mas, voltando, né? Você está falando de ninguém menos, ninguém mais do que o Poliquin, né? Enfim, uma grande referência e tal. Certamente tem muito estudo, tem muita coisa, mas tem muita prática, né? Então, a prática baseada em evidência é isso. É você, sim, considerar a ciência, ela é o ponto de partida, mas individualizar e realizar o teu programa pensando no teu contexto, né? Naquilo que você
tem de experiência e no cliente. No caso dele, eram atletas de hóquei. E, enfim, olha como é que o isso faz Paulo total trabalhou sentido. com muita gente, mas ele... Esse Nesse cara, momento, né? o Ben Prentice é o nome dele. Já que você está falando conhecimento e forma de aprender, conta pra gente as 3 últimas coisas que você aprendeu no último ano. Boa, Essa é difícil. Essa é difícil. Mas assim, nos últimos anos, né, especialmente depois da pandemia, eu entendi que eu precisava ter uma virada de chave na minha cabeça. A gente aqui vai falar sobre isso, sobre negócios e tal, né, sobre empreendedorismo. E eu sempre fui professor, personal, né, minha ideia sempre foi essa, eu gosto de ensinar, eu gosto de orientar outros professores, mas a minha cadeira de gestor do meu negócio, ela ficava meio vazia. Eu sentava pouco nela. E durante a pandemia eu entendi que se eu não tomasse conta disso de alguma maneira, e aí eu tenho inclusive a ajuda muito grande da minha esposa, que está aqui próximo ouvindo, ela foi uma grande ferramenta para essa virada de chave também, mas eu entendi que se eu não começasse a olhar para gestão, para negócio, para entender sobre isso, cara, eu ia perder o meu negócio, eu ia ter que voltar a ser só um personal. Então, nos últimos anos, eu foquei boa parte dos meus estudos a entender mais sobre negócios. Então, o que eu mais foco hoje dentro dos meus estudos, cara, é entender mais sobre como é que eu consigo liderar pessoas, liderar um time e fazer com que eles, né, estejam engajados naquilo que eu proponho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que eu consigo fazer com que aqueles caras que realmente se destacam e são profissionais diferentes, como é que eu posso fazer com que eles realmente estejam do meu lado e não queiram seguir sozinhos, né, que é a tal da retenção de talento, e isso não é fácil. E em terceiro lugar, cara, como é que eu posso fazer, acreditando muito no que eu faço, para atingir mais pessoas. Eu acredito muito na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de prescrever, na nossa maneira de olhar treinamento e, cara, como é que eu posso levar isso para mais pessoas? Essa tem sido a minha busca, assim, dos últimos 3 anos. Então, eu nunca deixei de, né, estudar sobre treinamento e tal, mas certamente hoje eu entendo que, cara, para eu conseguir... Tem mais do que só para eu ir além, falar de ciência. Eu preciso disso, né? Eu preciso me conectar mais com as pessoas, porque, cara, a gente não faz tudo sozinho, é impossível, E falar em fazer tudo, e falar em fazer tudo sozinho, né? Você virou a chave, era professor, a nossa vida de professor, ela é corrida, mas ela é doable, né? Você escolhe suas horas, cobra o que você quer. Se você tem o sucesso que você tem, você pode cobrar caro, é um valor considerável, a gente vai bem. E aí você provavelmente teve que abrir mão de muita coisa para poder sentar nessa cadeira de gestor e começar a aprender outras coisas. Então, provavelmente, eu acredito assim, você estava num momento da tua vida onde estava tudo indo muito bem e você poderia ter seguido esse caminho por muito tempo e você resolveu continuar. Então, tem alguma coisa dentro de você que é muito mais do que só um professor, né? Como é que foi essa? Você falou da virada de chave e olhar para essas coisas, mas como é que foi esse, vamos dizer, o perrengue inicial que provavelmente você teve que passar, o debate na sua cabeça, que eu tenho também com a minha empresa hoje, né? O debate que a gente tem todo dia eu acordo e penso, onde que eu tenho que pisar hoje e por quê, né? Onde é que a minha energia tem que estar mais? E por que eu não fui 100% para lá ainda? O que está me parando de fazer essas coisas, né? E o que eu vou ter que abrir mão para poder fazer? Então, conta um pouquinho dessa história pra gente. Queimar a ponte é difícil, né? É difícil. Dar esse passo é difícil. E é mais fácil queimar ela quando ela tá na tua frente do que quando tá para trás, né? Você passar dela e queimar ela, me parece mais difícil ou do que você tá aqui vendo a ponte, você tá no meio dela, você queima ela, mas você dá um passo para trás e volta o que você tava fazendo antes. Não sei, a impressão que eu tenho é que o que você falou, né, assim, é que você tá no meio da ponte ainda. Eu tô. Você não vai poder queimar ela, senão você cai. Então, mas eu caio numa coisa que é confortável hoje, se eu quiser, que é dar 11, 12 horas de aula por dia, cobrar caro e seguir minha vida. Não, mas para mim queimar a ponte seria parar de dar aula e ficar só no negócio. Sim, né, para mim essa ponte tá para trás, é passar pro outro lado e aí queimar ela, tipo, eu não posso mais voltar a dar aula. Entendeu? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas entendi o seu ponto. Boa. Cara, então, né, eu vou de novo voltar lá para trás, né? Fiz o FRJ, tive uma experiência muito positiva e muito engrandecedora com o esporte, né? Tive a oportunidade de acompanhar, olhar um pouquinho do que acontecia na seleção de vôlei masculina. Isso para mim foi muito legal, foi uma grande escola. Dali em diante, né, eu comecei a crescer muito como personal. Então, isso me fez uma virada de chave, inclusive, para usar mais os estudos como fonte de referência. Mas que na faculdade, enfim, não era tanto assim, a gente olhava muito para livro. Mas, cara, entendi que como personal eu poderia crescer e me desenvolver muito, eu poderia levar esses mesmos conceitos para o público final. Então, cara, em 2009, por exemplo, eu comecei a dar aula para Débora Seco, foi minha primeira artista que eu comecei a dar aula. Como é que foi isso? Foi sorte? Foi competência? Foi um pouco de tudo? Eu não acredito só em sorte. Eu acho que existe sorte, tá? Não vou negar. Existe alguma sorte. Só que até para ter sorte você precisa estar preparado, né? Sim, eu acho que é, sei lá, o Tiger Woods, né, que fala que
a minha sorte, eu tenho cada vez mais... sei lá como é que é, um negócio de sorte, me preparo, né? É uma parada assim, o Tiger Woods fala um negócio desse. Mas enfim, eu acredito que até para ter sorte você precisa estar preparado. E, de alguma maneira, eu sempre me preparei. Nem sempre você tá pronto para fazer aquilo, mas, cara, a gente tá sempre se preparando, melhorando e tal. Então, eu dava aula para uma médica e ela falou, Rafa, ó, eu tenho uma paciente que precisa mudar o corpo dela para uma novela e tal. Eu indiquei você para dar aula para ela. Não foi sorte. Então você fazia um bom trabalho com essa médica. É isso. Então, assim, eu já fazia um bom trabalho e por isso recebi indicação. E na minha época, como personal, essa era a única maneira. Hoje em dia a gente tem rede social e tal, não sei o quê, babá. Mas na minha época você precisa fazer um bom trabalho para que as pessoas vão indicando ali para frente. Então, Débora foi minha primeira cliente. Hoje em dia ela é uma grande amiga, não tá treinando, nem comigo, nem com ninguém. Mas ela é uma grande amiga, adoro ela, assim, me ajudou muito. E, né, assim, para encurtar um pouco a história, abri meu negócio em 2015. Não, mas aí você, como é que foi? Acho que a gente... eu ia pro negócio. A pergunta foi, mas beleza, aí você virou uma chave e você falou, abri 2015. Não. Como é que foi a decisão de abrir isso? Tá. Né? Como é que foi o tipo, eu vou fazer e não interessa, não tem como andar para trás, vou queimar a ponte, como a gente estava falando. Boa. Essa mesma médica, né, que me indicou, estão dando aqui pra gente a cola. Quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. É do Tiger Woods mesmo? Do Tiger Woods, boa. Essa é a frase, ó. Quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. E, cara, como é que foi, né? Enfim, é bom, né? O cara olha pra câmera, né? Eu preciso aprender isso. Como é que foi? Então, eu comecei a dar muita aula, tava dando muita aula, como muitos personagens, assim, às vezes me deslocando muito e tal. E, enfim, comecei a não dar mais conta da quantidade de pessoas que me procuravam. Eu acho que isso é algo muito comum para muitos de nós personagens. Só que eu já queria interromper de novo. A gente vai interromper toda hora, gente, desculpa. Interromper para te dar uma sacada, beleza? Pega essa agora. Eu sempre acreditei que eu precisava encher minha agenda. Só que quando você lota a sua agenda e não tem mais tempo pra nada, você não tem tempo pra estudar, você mal tem tempo pra comer. Eu dava aula de 5 da manhã às 11 da noite. Eu terminava meu dia dando aula pra Flávia Alessandra às 11 da noite, porque ela queria colocar a filha dela pra dormir antes de fazer a aula. Cara, e aí óbvio que num determinado momento as aulas não tinham mais a mesma qualidade, eu não tinha qualidade de vida, eu entendi que isso não era vida. E por que eu tava fazendo isso? Que loucura, eu nem precisava, já tava ganhando relativamente bem. E o que a gente começou a entender, e essa é a grande virada de chave que eu quero que você tenha também. Cara, imagina que o máximo de aula que você consegue dar por dia sejam 12 aulas. A tua meta chegou em 10, aumenta o preço. Beleza? Isso é o mínimo. Se você quiser aumentar em outro momento, tudo bem. Mas nunca deixa chegar no teu máximo. A gente faz isso hoje no estúdio. Que cara, a gente tem um número máximo que a gente pode atender no estúdio, mas quando a gente está chegando perto dele, a gente aumenta o preço. Para quê? Para que, cara, a gente... É óbvio que vão ter clientes que vão sair, tá tudo bem, mas, cara, o nosso valor, ele começa a ser diferente. E isso é uma regra de mercado, gente. Essa é uma regra simples de mercado, né? É escassez e tal. Então, esse é a primeira vírgula que eu queria fazer. Beleza. Comecei a dar muita aula. Nessa época eu não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E, cara, eu não tava conseguindo respirar e tal, e entendi que eu precisava mudar alguma coisa. A primeira mudança que eu fiz foi, cara, deixa eu tentar ter uma equipe. Só que ter uma equipe sem ter um local era impossível, não tava dando certo. Os clientes, enfim, não estavam curtindo. Eu, às vezes, dava uma aula por semana e tinha outro profissional para dar outras aulas. Você dava aula onde nessa época? Eu dava aula em vários lugares. Vários lugares. Dava aula em vários lugares. Isso, né? Ainda tinha isso, E aí falei, não, quer saber? Vou começar a focar num lugar só. E aí essa mesma médica, né, que me indicou para Débora Seco, a Heloísa Rocha. Elo, você é incrível, obrigado, né? Me deu a sugestão de, Rafa, vamos colocar aqui no meu espaço, né, na clínica dela e tal, tinha uma área lá, vamos colocar aqui uns equipamentos, vamos começar a atender aqui, ver se rola, se funciona. Falei, vamos embora. E aí coloquei lá, e aí dali foi onde foi o primeiro passo pra gente ter o estúdio. Aí ela foi para um outro local e eu fui para uma academia pequenininha num subsolo. E nessa academia foi onde eu comecei a juntar pessoas. Olha, eu preciso de você aqui de tal hora, eu vou te pagar tanto. Foi ali que a gente começou peguei 2 professores, ficaram ali comigo e tal. E eu falei, junto comigo dá certo. Separado, aleatório não dá. Mas se essas pessoas estiverem no mesmo espaço que eu, dá certo. Nessa academia... Por quê? Praticamente só... Porque eu consegui orientar. Entendi. Essa é a parada. Então, tipo assim, quando a pessoa estava longe, eu não conseguia orientar. Quando a pessoa estava do meu lado, eu conseguia orientar. Ela fazia viu o que estava acontecendo. Isso. Entendia as dificuldades de cada um, né? Tinha mais experiência do que todo mundo. Sentava num bate-papo e ia treinando essas pessoas. Exatamente. E aí a gente conseguia ter uma troca maior também, né? Eu passava um pouco daquilo que eu acreditava, a pessoa passava um pouco, a gente tinha mais troca. Eles te ensinam muito hoje em dia? Cara, eu costumo dizer que eu aprendo com todo mundo. Todo mundo que está ao meu lado tem condição de ensinar alguma coisa, seja ela quem for. Então, eu gosto muito de aprender e eu gosto muito de ouvir. Embora eu fale muito, eu ouço bastante também.
Então, eu acho que todo mundo que está ao nosso redor tem alguma coisa para ensinar e eu estou sempre apto a aprender. Então, isso para tudo, para tudo, para tudo. Eu chego lá no estúdio para os meninos, acabaram de sair da faculdade, eu falo, me ensina aí, o que você aprendeu hoje? Vamos lá. 3 últimas coisas que você aprendeu no último ano. Olha aí, que incrível. Olha aí. Então, agora eu vou fazer essa frase, eu vou falar essa frase. Mas aí você estava lá na academia, pequenininha, no subsolo, 2 pessoas funcionavam. Isso, 2 pessoas junto comigo, mas a academia não era minha, era uma academia. Sim. E eu falei, cara, eu acho que agora tá na hora da gente dar um próximo passo. E você dormia nessa época direito? Essa era a época que eu menos dormia, eu acho. Porque além de dar as aulas que eu tinha que dar, eu tinha que orientar os professores, eu, enfim, tinha que fazer um monte de coisa. A internet estava começando nesse momento, eu sabia que eu tinha que começar a fazer isso. Enfim, nessa época realmente era a época que eu menos dormia e achava que estava voando, tá? Hoje em dia também eu tenho hoje em dia eu brinco que eu tenho uma reunião inegociável, que é a do sono. Essa é uma reunião inegociável para mim. Eu acho importante dormir, depois a gente até aborda isso. Mas, cara, nesse momento eu dormia muito pouco. Ainda estava nessa época em que eu tinha muito aluno, comecei a colocar pessoas para trabalhar comigo, mas eu ainda estava muito envolvido no processo. E fui abrir um estúdio. Eu falei, cara, eu preciso ter o meu local de treinamento, que eu acho que vai ser melhor, porque lá tinham outras pessoas que ficavam olhando, enfim, às vezes atrapalhava e tal. Eu falei, não, então eu quero ter o meu local. E aí fui para um local que é o que é hoje, só que completamente diferente, bem mais simples. Né? Teve que fazer um aporte financeiro, teve que colocar dinheiro na frente, teve que sentar em várias cadeiras, que não só de professor e gestor. E aí nessa época você dormia? Ou essa piorou? Você dormiu menos ainda? A gente acha que não dá para piorar, mas dá. Exato. Tá. Mas acho que antes disso, assim, né, o que para mim foi bem importante, e é isso que eu gosto de falar também, é que muitos profissionais querem ter o seu estúdio, querem, né, dar esse passo, mas elas não pensam que para dar esse passo, elas vão ter que ter conhecimentos que elas ainda não têm. Esse era o meu caso. Não sei se é o seu caso hoje, o momento que você está vivendo hoje, mas saiba que se você quer ter um estúdio ou se você tem um estúdio, você vai precisar ser gestor, e isso é uma coisa que você não aprendeu ainda. Então é um outro negócio, é um outro business, é tudo, é outra coisa. É uma outra profissão que você precisa aprender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, no meu caso, eu tive que dar muitos passos atrás. Por quê? Porque eu estava ganhando bem, né? Tava super bem, num local em que basicamente eu só pagava para os clientes que iam e eu ia começar do zero, tendo que bancar um espaço que era caro, já saía, né? Eu brinco com um tiro no peito de sei lá quantos mil, e eu tinha que fazer esse dinheiro para não ficar devendo. O Paulo Cunha sempre falou assim, você quer abrir um negócio seu? Primeiros 2 anos esquece de fazer dinheiro, vai viver com muito menos, dá esse passo atrás, bota o teu ego para fora, né? Tira ele do teu corpo e bota na cadeirinha do que tem que aprender tudo do zero. Pode não dar certo, mas uma vez que você consegue, é libertador. Agora, ele sempre disse, 2 anos é o tempo que você precisa. Talvez tenha sido mais, talvez tenha sido menos, mas eu acho que... Ele sempre falou isso, sabia? Ele falava, cara, 2 anos, esquece a tua vida. É isso 100% do tempo ou você não vai conseguir. E aí vem a pergunta, para te interromper, assim, daqui a pouco a gente volta um pouquinho. É para todo mundo isso, Rafa? É brabo, assim, né? Não sei, enfim, tomara que não tenha um corte dessa parte, mas não acho. A gente vive num mundo hoje, assim, né, que, sei lá, parece que todo mundo acha que tem que ter o seu próprio negócio, que tem que ser o seu próprio negócio, que trabalhar para os outros é errado, mas, cara, não é. Não é para todo mundo ter um negócio, você precisa ter a mentalidade, você precisa querer estar sempre se desenvolvendo, você precisa querer resolver problema. Ter um negócio é resolver problema todos os dias, cara. É isso que você quer para sua vida? Se é isso que você quer para sua vida, ótimo. Se você não é isso que você quer para sua vida, beleza, não abra um negócio. Então, assim, não é para todo mundo. Embora eu veja que na internet hoje vende-se que você tem que ter o teu negócio. Mas, cara, não é. Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tem a mentalidade, nem todo mundo quer fazer isso 24 horas por dia, no mínimo durante 2 anos, quiçá mais. Então, não acredito que seja para todo mundo. E tudo bem, tá? Não é para ser para todo mundo, porque... A gente precisa ter pessoas que querem colocar a mão na massa, fazer algumas coisas e tal, que não estão dispostos a passar dia e noite pensando no seu negócio e tal, que querem sim sair de férias e não pensar em nada. Esse não sou eu, esse não é quem tem negócio. Quem tem negócio tá 24 horas por dia pensando no seu negócio, pensando em como é que vai crescer, como é que vai se desenvolver no problema com um determinado colaborador, com isso, com aquilo. Isso é ter um negócio. Se é isso que você quer para sua vida, beleza. Se você não quer isso, se você acha que ter um negócio é moleza, é ficar aqui, ó, de boa vida, cara, não é. Ter um negócio é pensar nele 24 horas por dia, mesmo quando você tá no seu momento de lazer. Eu saio para correr, beleza? Eu ouço podcast de marketing, de negócio, não sei o que. É isso que eu faço quando eu saio para correr, quando eu vou treinar. Então, mesmo quando eu tô na praia de bobeira, às vezes, né, tô com a minha esposa faz parte hoje em dia do meu negócio, ela é sócia e tal. A gente, às vezes, tá de bobeira em casa e a gente tá falando sobre, cara, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso negócio. Então, não vejo 100% das pessoas assim, né? Com essa mentalidade, com essa clareza, com essa tranquilidade. Embora todo mundo queira, de alguma maneira,
fazer isso. Só que nem todo mundo tem, né? Assim, Mas aí vem o fato de todo mundo acha que isso vai te dar mais dinheiro. Você está falando de tempo, né? Vai te dar mais dinheiro e você vai ter mais tempo. E no tempo que você tem livre, você está pensando nisso. E não vejo isso como uma obsessão, eu não vejo isso como uma coisa errada, mas quando você chega no estágio que você está hoje, né? A gente não passou ainda por todos os perrengues, a gente vai chegar lá. Você hoje tem mais tempo ou menos tempo, Rafa? cara, vamos lá. Esse é um ponto importante, né? Porque, assim, eu adoro o que eu faço, então eu não tenho... Enfim, se vocês forem perguntar para quem está próximo de mim, todo mundo brinca com isso. Para mim não existe tempo livre, completamente livre. A não ser que eu escolha que eu vou assistir alguma coisa. Mas, assim, de ficar zero, não. Eu faço escolhas. Hoje em dia eu tenho liberdade para fazer escolhas. Cara, eu quero ir para os Estados Unidos amanhã, porque vai ter uma imersão... Em setembro eu fui para os Estados Unidos fazer uma imersão nos Navy SEALs e fui bater um papo com o Brett Contreras, né? Fui lá conhecer ele pessoalmente, tal, trocar uma ideia com ele. Então tive a oportunidade e eu tenho a liberdade de fazer isso. Agora, se você me perguntar se o meu dia normal é um dia em que eu trabalho 5 horas por dia, porque eu tenho uma equipe para fazer 1 milhão de coisas para mim, não é. Meu dia cara, eu tenho uma noite de sono boa, faço o meu treino e o resto do tempo cara, trabalhando, pensando no meu negócio, olhando para alguma coisa, mexendo, fazendo, acontecendo. Mas hoje em dia eu tenho liberdade para fazer escolhas. Se eu quiser amanhã viajar, eu posso, porque o meu time pode fazer as coisas, né, ali junto comigo e eu tô junto com eles. Agora, mas tempo o tempo inteiro pensando no negócio. Eu te perguntei um pouquinho antes, onde que você aprende, como você aprende, né? E aí agora você mencionou podcast, você mencionou Brett Contreras, famoso Hip Trust Guy, e mencionou Navy SEALs. Né? Por que esses dois caras? O podcast a gente acha que todo mundo entende por quê, mas Brett Contreras e Navy SEALs talvez tenha sido o que eu fui fazer lá com Ben Prentice em Connecticut. E aí, né, uma coisa que eu não conhecia ninguém que tinha feito a mesma coisa, vamos dizer, um intercâmbio. Eu acho que eu fiquei mais tempo que você, mas eu tive um intercâmbio e você fez a mesma coisa. Por que dessas duas pessoas e o que você aprendeu com cada um deles? Cara, essa parada é muito doida, né? Assim, essa foi a última que eu fiz, mas eu fiz uma viagem para Londres com a minha mãe e com o meu irmão. E num determinado dia eu falei, olha, família, eu vou aqui numa cidade do lado, vou pegar o trem e vou na cidade do lado aqui. Esqueci qual é o nome agora. Encontrar um pesquisador, que na época era um pesquisador que fazia muito sentido para mim, que era o Asker Geukendrup. Ele é um grande pesquisador em metabolismo, oxidação de gordura. Na época era muito do que eu estudava. E eu, cara, saí de uma viagem de família para encontrar o pesquisador que eu queria conhecer, o laboratório, ver, fazer. Então isso faz parte da minha vida sempre. Como você chegou nele? Para quem, exato. E-mail. Exato, é tão simples, né? Mas as pessoas não fazem, né? É isso que eu queria chegar. Eu mandei um e-mail pro... cara, me fugiu o nome dele agora. O cara de ombro que só trabalha com jogadores de beisebol na Flórida. Eric Cressey. Mandei mensagem para ele, cara. Ele falou, a hora que você quiser, vem. Mas foi assim, um e-mail. A hora que você quiser, vem. E as pessoas não fazem isso, cara. Os melhores estão por aí. Você tem acesso a todos eles. Você pode ir lá passar um tempo com eles. E eu sugiro todos vocês, por favor, façam isso, porque o aprendizado é gigantesco. As pessoas não fazem, né, cara? Mas e aí? Você chegou, desculpa, aí você encontrou com ele. Vamos lá, então, Brett e Navy SEALs. Por que esses dois? Cara, vamos lá. O que eu falei? Quem são as pessoas que hoje em dia eu quero, né, aprender? Então, Brett Contreras, hoje, né, um dos maiores nomes em treinamento para glúteo. Ele tem estudos publicados, né, sobre isso. Passa pelo crivo das 3 coisas que você falou anteriormente. Passa pelo crivo das 3 coisas, mas que eu vou lembrar, cara. E aí eu quero que você pense comigo. Brett Contreras tem estudos. Ele tem uma série de pessoas que ele treina e que desenvolveram aquilo que ele diz, que é o glúteo. E, cara, o cara tem muito resultado com isso. As clientes dele têm resultado e ele tem resultado financeiro. Óbvio que eu fui lá aprender com ele. Pelo amor de Deus. Sim. Então, esse foi o cara. Mas e Navy SEALs, Rafa? O que tem a ver com a história? Cara, Navy SEALs, se você quer aprender sobre liderança, você tem que eu ia te perguntar isso, sabia? envolvido com quem lidera, meu irmão. As pessoas mais, sacou, loucas do mundo, assim. Esses caras entendem de liderança. E por que eu digo isso? Cara, eu fico arrepiado só de lembrar. Quando eu estive nos Navy SEALs, o que mais me chamou a atenção não foi o estresse físico que a gente sofreu lá. O estresse físico eu já sabia que eu ia encontrar. O que você fez lá? Você foi lá... assim, eu vou contar pouco dessa história porque depois a gente vai contar mais sobre essa história. Assim, a gente ainda não colocou. Eu só vou chamar a atenção de uma coisa, que foi a que mais me chamou a atenção lá. Eu fui pra lá sabendo que eu ia passar por um estresse físico e psicológico muito grande, só que eu não imaginei que em 24 horas, que foi o tempo, né, da imersão que eu fiz, a gente ia ter um grupo de pessoas extremamente heterogêneo, muitos extremamente descondicionados, que não estavam preparados para estar lá, mas em poucas horas essas pessoas
elas eram tão conectadas umas com as outras e seguiam tanto... Fosse uma comunidade muito rápida. Né? E seguiam tanto, assim, tipo assim, um ajudar o outro, que eu falei, caralho, esses caras são demais, bro. É o que eu quero pra mim, é o que eu quero fazer. E como isso aconteceu? Você chega lá, você faz 1 milhão de burpees, você faz 1 milhão de... A gente faz certamente muito mais do que 1000 flexões de braço, a gente certamente pagou mais do que 500 burpees, a gente fez muita coisa. Só pra vocês terem ideia, pós-almoço, terminou de almoçar, que era um sanduíche, entra lá no balde de gelo e faz um Murphy. Com a roupa dos Navy Seals toda molhada. Mais de, sei lá, 10, 15 quilos ali por causa do molhado. E no primeiro momento, os caras, você vai fazendo flexão, e aí tem gente que não consegue continuar. E aí você começa do zero de novo. Então é para fazer 100 flexões, quando chega em 50 o cara não consegue, a gente começa do zero. No início, o que acontece? Cara, tu fica puto com um cara que não consegue. Porra, não é possível. Eu me lembro até no nome do tua hora vai chegar, cara agora, Lloyd. O Lloyd. O Lloyd era o que tinha mais dificuldade e tal. No início você fica puto com o cara. Na metade pra frente, meu irmão, você para tudo que você tá fazendo, você olha pro Lloyd e fala, Lloyd, eu tô com você, tamo junto, vambora, vai. E quando ele erra, você fala, não tem problema, vamos de novo, tamo todo mundo junto aqui com você. Eu nunca vi isso acontecer, cara, isso é muito louco. Você começa, todo mundo sai aleatório. Eu quero que vocês vão em time até aquela colina e volte. Aí sai todo mundo igual louco. Cara, no final, eu quero que vocês saiam daqui, vão até a colina e volte, façam aquilo. Cara, vai todo mundo como um bloco. É muito bizarro. Eu não... Assim... O estresse físico psicológico faz isso aumentar. Eu tava morrendo de frio no final. E sem ninguém falar nada, cara, um grupo de pessoas foi grudando em mim. E falava breathe, Lund, breathe. Ninguém precisou falar nada. Eles viram que eu tava com... Isso pra mim foi a parada mais bizarra. Isso foi muito impressionante. E é isso que eu gostaria, né, de tentar trazer mais pra gente. É por isso que eu tô indo atrás de liderança, que é, cara, como é que a gente pode fazer educação física, os profissionais estarem mais juntos, trabalharem juntos? Porra, como é que a gente pode levar esse conceito além do que a gente faz? Enfim. Então, isso foi o que eu fui atrás. A minha experiência com os militares, né? Eu tive 2. Uma foi minha família. Meu pai era piloto de aeronáutica. Né? E por muito tempo eu saí do grupo porque meu pai faleceu, eu era muito jovem. Mas é engraçado que a minha mãe vive esse grupo ainda. E são irmãos, assim. O meu padrinho era o melhor amigo de turma do meu pai. De todas as pessoas de uma idade mais avançada que eu tenho, o Matoso é o tio que eu tenho mais apreço, que era um dos melhores amigos do meu pai. Então eu sempre vi isso no mundo militar, né? A gente pode sacanear, brigar, um bater no outro, isso, aquilo, outro, mas ninguém de fora pode falar. A gente realmente é muito unido. E eles saem do mesmo lugar, você vai para o interior, ninguém se conhece, todos se conhecem, viajam, os filhos crescem, as mulheres. É um negócio muito bonito de se ver, que a gente tem muito que aprender. E eu vejo, cara, que na educação física em geral, nas academias, todos os lugares que eu vou, existe muita discórdia, existe muito pouco, as pessoas se ajudam pouco, sabe? Eu queria saber se você sente isso também. E se você acha que tem alguma coisa que a gente podia fazer para melhorar isso nessa nossa comunidade de educação física. Para mim, eu sei que é difícil essa pergunta, tá? Mas para mim isso seria muito importante, cara, porque é uma coisa que eu queria ver acontecer muito. Cara, você vibrar com a vitória do outro, entendeu? E tá lá pelo outro quando ele não estiver indo bem. Isso, eu não vejo isso sempre. Isso não me faz desgostar da nossa comunidade, mas me faz repensar algumas coisas. Eu acho que isso, eu vejo às vezes alguns grandes nomes, assim, de, enfim, psicologia, conhecimento humano e tal, falarem que de certa forma isso é relativamente normal, né? Todo mundo quer ver você crescer desde que não cresça mais do que ele mesmo, assim. Enfim, eu acho que isso não acontece só na educação física. Mas especialmente na educação física, que é uma profissão, né, de personal, tá? Eu vou falar mais de personal agora, que é onde eu acho que eu circulo mais. Nós somos muito individualistas, né? O personal, ele tende a ser ele, né? Eu sou o personal e tal. E é óbvio que isso tem um lado bom, mas, cara, isso também tem um lado muito ruim. Tanto que na nossa... a gente fez um rebrand, né, da marca Lund recentemente. E nesse rebrand a gente fez um manifesto. E uma das frases do manifesto, que foi o que eu escrevi aqui, é: compartilhamos tudo para fortalecer o todo. Então hoje qualquer pessoa que entra lá no estúdio, cara, eu compartilho tudo que eu sei, quero que essa pessoa cresça, se desenvolva em qualquer lugar. Quando eu vou dar uma aula aqui no podcast, cara, tudo que eu puder passar, eu vou passar. A ideia é compartilhar tudo para fortalecer o todo. E eu fui aprendendo isso com o tempo, como é importante, né, que você esteja com o outro. Eu tive algumas passagens em que eu não me senti bem pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Só que até isso foi um aprendizado para falar, cara, eu não quero ser mais essa pessoa de novo, eu não quero ser esse cara, eu não quero ser o cara que coloca para baixo, né? Pessoas fortes são as que colocam para cima. Então, eu me peguei fazendo algumas coisas que eu não gostei e, cara, fui tentando mudar. E
A última, né, assim, que eu tive, que para mim foi muito importante, assim, foi um aprendizado muito grande. Eu fiz mestrado em Portugal com o José Vilaça. O José Vilaça é um grande pesquisador lá de Portugal e assim, uma pessoa que eu tenho um enorme respeito e admiração por ele. Certamente eu só terminei o mestrado por causa dele, então... Mestrado em quê? Mestrado em Ciências do Desporto. E a minha tese foi sobre treinamento concorrente, né? O que muda mais a composição corporal, aeróbico antes ou depois. Mas, cara, o Vilaça foi o principal responsável por me fazer terminar o mestrado, porque ele estava em cima, me cobrava e tal. E eu ajudei uma pessoa numa parte da pesquisa dela, e foi uma pesquisa que foi publicada. Mas ninguém sabia. Eu não ajudei ela porque eu queria estar dentro do estudo e tal. E quando esse estudo foi publicado, meu nome estava nele. E essa, para mim, foi a maior surpresa de todas. E eu liguei para ele e falei, Vilaça, meu nome está no estudo. Aí ele, Rafael, você sabe que eu não... Você acha que eu não sei que você ajudou? E aí eu falei assim, caraca, brother. Assim, eu tinha acabado de viver algo o oposto, né, com um profissional que me ajudou muito, que me fez crescer muito, mas que não era uma pessoa que te colocava para cima. Eu ajudei ele a produzir milhões de estudos, meu nome não está em nenhum. Eu ajudei pontualmente o Vilaça e uma pessoa, né, próxima a ele a fazer uma parte do estudo, ele fez questão de colocar o meu nome lá. Eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara. O Vilaça, eu fui para Portugal na época que eu estava durante o mestrado e ele foi dar uma palestra, ele foi dar uma aula sobre emagrecimento, ele falou, Rafa, eu quero que você fale aqui uma parte da minha aula sobre esse conceito que você coloca. E aí eu estava assistindo a aula dele e falei, Vilaça, mas eu vou falar um pouco do contrário do que você está falando. Ele não tem problema, Rafa. Né? Eles têm que ouvir coisas diferentes e tal. Faz teu nome. Falei, caraca, assim, esse cara me ensinou muito. Esse cara me ensinou muito. Assim, e você está passando isso muito para os seus, vamos colocar aqui, funcionários hoje em dia, né? Se Deus... E assim, como é que ele me ensinou isso? Ele não me ensinou falando, ele me ensinou fazendo. Essa é a sacada, assim, cara. Falar é bonito, é legal pra caramba. Agora, faz. Fazer é o grande lance. E ele não precisou me falar, Rafa, é isso que você tem que fazer com os seus meninos lá no estúdio. Não. Ele fez comigo e ele faz com um monte de gente que cerca ele, não sou só eu. Esse cara é incrível pra mim. Assim, esse é um herói, esse é um grande professor. E é esse tipo de professor que eu quero ser e que eu quero trazer pra educação física. Cara, vamos participar, vamos estar junto, vamos ajudar, vamos fazer. Enfim, o que eu posso ajudar você? Né? O que você pode me ajudar? Todo mundo se ajuda. Né? Não é só porque talvez hoje eu tenho algum tamanho e tal, cara, mas eu também vou precisar de ajuda. Você está aprendendo coisas que eu não sei, eu estou aprendendo coisas que você não sabe. Vamos jogar junto, né? Vamos ser parceiro, enfim. Sempre que eu posso, é isso que a gente tenta fazer, é isso que eu quero trazer para a educação física. Maneiro, muito bom. Né? Por mais profissionais como você e o Vilaça. Papai Vilaça, a gente chama ele de Papai Vilaça, só pra você ter ideia. E aí, cara, olha só, você estava falando aí dos perrengues, salinha pequena, abriu um Lund, né? E aí tinha Débora Seco, outros artistas vieram, você cresceu, duas pessoas, 3 pessoas, 4, 5 pessoas. E aí, recentemente, você deu mais um passo. Você resolveu fazer um rebrand, que você acabou de falar, gastar dinheiro na sua academia, porque você deve ter colocado uma graninha ali, pelo que eu vi, né? O negocinho tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Por que disso? Né? Por que você quis ir para uma coisa de luxo, né? Porque agora ficou luxo, né? É luxo. Eu brinco que luxo é poder levantar o neto no auge da terceira idade, né? Isso é luxo. Sim. Mas, sim, os nossos clientes, né, são clientes, mais uma vez, de alto padrão, exigentes e tal. A gente começou a entender que hoje, especialmente hoje, o estúdio que era um estúdio antes, que só aquela vista já encantava, hoje já não estava mais encantando, né? Tem vários outros negócios que estão bonitos. Deixa eu interromper aqui que me veio uma pergunta aqui à cabeça. Eu montei um estúdio na casa de um aluno meu recentemente. E quando eu estava montando esse estúdio, eu pensei em uma série de, vamos colocar, equipamentos ou appliances, ou o que é que você queira usar, que a gente não vê de normal na academia. O que você tem na sua academia hoje que você acha que não é a normalidade das academias que você vê por aí? Por exemplo, na academia do meu aluno tem um flywheel. Né? Você sabe o que é flywheel, naquele né? Tem um no chão e tem um vertical para você fazer remadas e fazer agachamento excêntrico. Né? Coisas que eu vi lá fora. Não sei o que você viu com o Brett Contreras, além de só falar com ele, mas eu vi muita coisa de treinamento por velocidade há muito tempo atrás, né? Antes da pandemia. E isso está chegando no Brasil. Tem alguma desses appliances? Ou você acha que o método que você tem hoje é o suficiente? Né? A palavra é ruim, né? Porque parece que... Né? Mas é o suficiente sem ter essas brincadeirinhas novas, tipo Tidal Tank, Parabol, Flywheel, treinamento por velocidade. O que tem de novo lá ou de diferente das academias que as pessoas... O cara quer treinar com o Rafa, né?
e não quer ir numa academia, numa Smart, numa Bodytech, e quer ir lá. Por que ir lá, né? Além do serviço, tem essas brincadeirinhas também, não? Cara, vamos lá. Ótimo ponto. Assim, eu acho tudo isso muito legal. A gente não tem no estúdio, a gente está num momento, inclusive a gente estava na IRSA ontem, exatamente para poder olhar um detalhezinho lá, de coisas que eu acho que poderiam agregar de diferente. Mas lá no estúdio a gente segue uma linha de treinamento relativamente tradicional, onde a gente foca em movimento, né? Então, muito agachamento, muito deadlift e tal. Especialmente para o nosso público, a gente entendeu que coisas relacionadas à potência talvez não fizessem tanto sentido e tal. Então a gente segue uma linha um pouco mais tradicional. E eu quero puxar um pouco dessas novas evidências e de novos aparelhos que agora focam na fase excêntrica. Isso é algo que eu quero, e em algumas mudanças de carga naturais, enfim. Né, que você não precisa mudar a anilha, a gente quer trazer essas coisas novas. Mas assim, eu acho que o grande, dizendo assim, né, a gente não tem esses diferenciais, a gente não tem uma máquina diferentona que faça o cliente chegar lá porque ele quer ir para isso, a gente não tem não sei o quê. Só que, cara, o que a gente faz de diferente? Cara, a gente tem um serviço diferenciado, a gente se preocupa em entregar muito para o nosso cliente e a gente se preocupa muito em colocar ele no centro da prescrição e ter um bom relacionamento com ele. Você tem os 3 pilares que você segue com as outras pessoas. Eu acho que isso que é o atrativo que você tem. Você fala tanto dos 3 pilares para outras pessoas, mas você não fala desses pilares para você. E você tem os 3 pilares e é por isso que as pessoas procuram, é por isso que você está onde você está. Eu acho que falta você, em vez de falar dos outros, nesse sentido, falar de você nesse sentido. Pode ser. Entendeu? Mas não temos nenhuma, assim, super novidade lá, assim, não. Eu sigo uma linha, especialmente agora, assim, né, um pouco mais tradicional, e quero trazer algumas inovações, mas a gente sabe que isso também tem um custo alto, né? Mas não tem nada, assim, de diferente. Mas por que o rebrand? Né? E aí é o ponto. Por que a gente fez o rebrand? Por que a gente fez a obra? Por que a gente investiu o dinheiro lá? Cara, porque... Você é empreendedor nato. Sim e não. Sim e não. Assim, minha esposa tem uma participação muito grande nisso também, sabe? Essa virada de chave e tal. Depois você conta um pouquinho pra gente o que ela faz, né? Quem ela é, Boa. Por que ela influencia tanto você. Cara, assim, uma coisa que a gente já sabe, enfim, quem tem negócio tem isso em mente, é que, cara, se você não tá crescendo, você tá morrendo. Não existe meio termo. Mas por que não abrir outra e refazer uma? Talvez seja refazer uma agora para poder abrir outras nesse mesmo... nessa mesma caixinha, né? Você poder replicar isso em outros lugares? Tudo isso foi pensado, né? Pô, Rafa, por que não ir para um espaço maior? Por que investir nesse lugar? Por que não pegar esse dinheiro e abrir outra? Investir no lugar a gente sabe. Pô. Tá na cobertura, vendo a praia o dia inteiro. Pô. Então a gente pensou nisso. É difícil achar melhor, né? A gente pensou nisso. Tudo isso foi extremamente pensado. Pô, por que não fazer isso? Por que fazer aquilo? Por que fazer assim? Por que fazer assado? Tudo isso foi extremamente pensado e a gente entendeu que dentro do nosso negócio hoje, que não é só mais um negócio físico, né? A gente tem uma parte online que está muito forte, tanto de prescrição para pessoas quanto de formação profissional, e a gente entendeu que o estúdio ele ia se tornar cada vez mais um hub de conhecimento e de um local para que a gente pudesse mostrar tudo isso que a gente já faz. Então não fazia sentido a gente crescer nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente percebeu que, especialmente para esse público, ser algo pequeno, personalizado e tal, era muito importante. Então a gente queria primeiro dar essa cara nova, fazer o rebranding, ter agora uma identidade visual, inclusive para o nosso negócio físico, para aí sim a gente poder pensar em, beleza, agora vamos abrir outro. Então a gente já está olhando São Paulo, a gente está olhando várias outras cidades para abrir e tal, mas a gente agora tem uma cara, sacou? Então essa era a ideia de primeiro fazer o rebrand. Então vamos pensar na nossa marca, vamos, ao invés da gente dar o passo sem olhar para a base, vamos primeiro olhar a base? Então esse foi o pensamento, vamos primeiro olhar a base e depois a gente dá um novo passo. Então por que muitos negócios caem, colapsam? Porque a base não é segura. Então você vai entulhando um monte de coisa para cima, mas esquece que qualquer coisa, para ficar em pé, precisa ter uma boa fundação. Então a gente foi para a fundação. E a gente falando de aprendizado, empreendedorismo e essas mudanças, e sentar em várias cadeiras e não ter conhecimento de tudo isso. Onde você aprendeu isso? Que a base é importante. Cara, isso é algo meu. Assim, sinceramente, isso é meu. Assim, né? Eu não gosto... Eu sou muito pé no chão e sou muito atento a determinadas coisas. Embora eu tenha um lado empreendedor, eu também sou muito pé no chão. Eu sei que muitos empreendedores, eles arriscam muito. Eu arrisco, mas assim, cara, com uma certa segurança, né? Eu fiz escalada, adoro escalada. Na escalada, eu ia bem, né? Mas assim, poucas vezes eu passei por situações em que eu não consegui fazer o move que eu queria fazer. Por quê? Porque eu sempre estava, de alguma maneira, dentro da minha margem de segurança. Por mais que fosse algo difícil e complexo, eu me preparava para fazer aquilo para dentro da minha margem de segurança. Então eu levo isso pro meu negócio também. Cara, se eu quero melhorar na escalada, o que eu fazia? Eu comecei a treinar muito escalada. Então eu queria escalar muito bem, muito melhor, montanha,
mas eu entendia que eu precisava melhorar a força, a pegada e tal, e o que eu podia fazer na academia não era tão bom. Eu entrava num local de escalada indoor para poder ficar treinando ali no indoor à noite, que era o horário que eu tinha. Eu comecei a fazer... Essa é uma outra grande virada também, né? Pensando nos pilares e tal. Prática baseada em evidência, enfim, tudo aquilo que a gente está falando. É só para não esquecer dessa história que ela é bem legal. Quando eu comecei no CrossFit, em 2013, quando teve o primeiro estudo, foi quando eu me abri a falar assim, tá, beleza, agora eu vou fazer essa parada. Já tem um estudo no PubMed, agora eu vou fazer. Foi em 2013, nunca vou esquecer. Assim que esse estudo saiu, eu pensei, cara, beleza, preciso me abrir a isso parece ser algo legal, vamos ver e tal. E eu entendi que o LPO, né, o levantamento de peso olímpico, era algo que ou ia me quebrar ou ia me fazer desistir. E aí eu li tudo que podia. Comprei todos os livros, fiz e aconteceu, tal, bambam. E aí, você acha que você consegue aprender sobre levantamento de peso olímpico lendo um livro? Não. Tem que botar na prática. E você buscou quem? Aí eu fui atrás, né, de, cara, ninguém mais, ninguém menos do que Dragos, aqui no Rio de Janeiro, né? Porra, um grande nome aqui no Rio na época. Hoje em dia até tem outras pessoas, mas enfim, né, Dragos era o grande nome. Cheguei lá e aprendi muito com ele, com o Dudu, com o Lili, com toda a galera dele lá. E eles me ensinaram. Eu fui lá achando que eu ia aprender LPO e eu aprendi muito mais. Então foi muito legal, foi uma experiência incrível, mas eu precisei estar em campo, eu precisei estar com quem está ali no dia a dia, fazendo, acontecendo. Então, de novo, só para reforçar a ideia de que se você quer aprender algo, aprende com quem está fazendo. Então eu estava com a galera que treina os atletas, né, do Brasil de LPO e era com eles que eu queria aprender para eu poder melhorar, me desenvolver, fazer e começar a usar isso e começar a treinar melhor. Então eu fiz um pouco para mim, isso acabou impactando muito nos meus clientes também, usei muitos dos princípios que eu aprendi lá para os meus clientes, mas fato é que a gente está sempre em busca de se desenvolver, sempre em busca de crescer. A base é algo minha, eu sei que eu preciso ter uma base forte, então eu entendi onde estava o meu problema, eu falei, cara, eu vou melhorar o que eu preciso melhorar para que eu possa dar o meu próximo passo. Então, antes de dar o próximo passo, eu preciso melhorar isso aqui para dar esse passo. Não que você tenha que estar sempre pronto para dar o passo. Só deixando claro isso aqui também, né? Se você quer empreender, saiba que você não vai estar pronto. Mas você vai dar esse passo. Mas você vai estar sempre buscando melhorar. Então, acho que essa é a sacada. Você não vai estar pronto, mas você está querendo melhorar, se desenvolver. Você sabe o que você precisa, você vai atrás, você faz e acontece. Essa busca que você tem, né? Essa insatisfação de não saber... Isso talvez é o que te movimente, aí te fez você chegar onde você chegou, né? Eu vejo muita gente pensar, eu quero fazer isso e nunca começa, né? Nunca dá o primeiro passo. Você falou de online aí. Boa. E aí eu queria bater um pouco na tecla do online, não só da parte positiva, que é tá dando dinheiro para as pessoas conseguem escalar, não é para todo mundo, mas tem muita gente, mas na parte de que tem muita gente que não tem, vamos colocar assim de uma forma, não tem muito para dizer e tá falando pra caramba, né? Como é que você consegue, aí você vai voltar para os 3 pilares, mas como é que você online, passando uma coisinha, como é que você consegue olhar e descobrir quem é, por quê, sigo, não sigo, tá me ajudando, não tá me ajudando, tá mais atrapalhando do que... Porque eu tenho meus... Né, a gente fala muito de coisas personalizadas, né? A gente fala muito de olhar para o cliente como indivíduo, e quando você vai para o online, isso é difícil, né? Não é impossível, talvez, mas é difícil. E quando uma pessoa que talvez não tenha essa consciência está no online pura e exclusivamente para escalar e não está com esse pensamento de que, olha, preciso individualizar um pouco mais, mas eu sei que é difícil, como é que eu vou tomar cuidado aqui para escalar isso, mas manter as pessoas com um certo nível de segurança, resultado, sem lesões e tudo mais. Como é que você vê tudo isso e como é que você está fazendo isso, né, com você? Boa, então vamos lá, um passo atrás. Eu comecei no online, a vender alguma coisa online no final de 2017, início de 2018, onde, né, eu já estava com o meu estúdio há 2 anos, precisava treinar os meus professores, e eu peguei o treinamento que eu dava para os meus profissionais e começamos a vender online. Então, repara que a minha primeira venda no online, ela foi para formar novos profissionais, né? E aí com o online eu poderia atingir o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Nem todo mundo poderia vir dentro do meu estúdio fazer o nosso curso. Então a gente começou na formação de novos profissionais. Isso foi muito bom porque hoje em dia eu tenho profissionais formados que eu formo eles e eles vêm pro meu estúdio. Então isso é bem legal. Quantos profissionais você acha que você já formou? Você tem esse dado? É difícil dizer, mas a gente, pelos nossos cálculos, há pouco tempo a gente olhou, tal, fez, aconteceu. Certamente a gente já impactou mais de 10 mil profissionais em todas as coisas que a gente já fez. E nessa época, 2017, 2018, 2019, até a pandemia,
eu falava, cara, eu não quero ficar prescrevendo treino online, eu não quero ficar prescrevendo treino online, eu não quero prescrever treino online, eu acho que isso não funciona, eu sou um cara do individual, mas eu via muita gente fazer. Mas eu não queria fazer, não que eu achasse que era ruim, isso eu sempre falo, né? Assim, eu sempre sou um cara de ver o lado positivo. Por quê? Cara, uma vez eu tava numa palestra, enfim, vou citar nomes aqui porque eu não vou falar mal de ninguém, aí pode tá tudo certo. É bom saber de onde a gente tira as coisas. Eu tava numa palestra falando exatamente sobre isso, sobre a importância do treinamento personalizado e tal, sobre como é que eu faço com o cliente e tal, não sei o quê. E aí veio uma pessoa e fez uma pergunta que era a seguinte, Rafa, então o que você acha? E lá, né, o Vinícius Possebon do Q48 tava. E ele já recebeu muitas críticas, coitado do Vini. E você pode dar críticas a ele, tá tudo certo, mas eu quero que você pegue o que eu vou falar aqui. Que cara, muita gente critica o que ele faz, mas, cara, não pensa fazer melhor, não olha do outro lado. E qual foi a minha resposta quando ele falou isso? Pô, Rafa, mas o que você acha do trabalho do Vini? Eu falei, cara, eu nunca impactei tantas pessoas quanto ele impactou. A gente tem na população, sei lá, 15, 20% que já frequentou um ambiente de academia. A maior parte das pessoas não tem tempo, não tem dinheiro, não tem possibilidade de estar num ambiente, quiçá ter uma orientação individual comigo. Então, assim, eu acho incrível porque ele consegue trazer para a educação física uma quantidade de pessoas que eu nunca traria. Isso serve para qualquer outro negócio, né? Porque o Vinícius estava lá e eu acho que o menino tentou fazer uma pergunta que ele achou que fosse ser polêmica, que fosse gerar uma briga. Eu falei, cara, não, pelo contrário. Quantas pessoas não começaram a fazer exercício por causa desses formatos, que hoje em dia tem, inclusive, gratuitos na internet, um monte de gente no YouTube fazendo vídeo gratuito, né, no Instagram, e tem gente vendendo também, tá tudo certo. Quantas pessoas não deram o primeiro passo para uma vida fitness através disso? E depois entenderam que precisavam entrar numa academia, precisavam contratar um personal e tal. Então, assim, eu vejo zero problema. Só que a gente precisa entender que a educação física ela é gigante, ela tem campo para tudo e para todos, desde que você se preocupe em entregar bem. Né? Porque se você não está vendo a pessoa, se você está longe e tal, cara, como é que você vai fazer para ela se movimentar direito? Né? Qual vai ser a sua preocupação com isso? Então, né, assim, não tenta só vender, entrega algo de valor mesmo. Mas assim, existe campo para todo mundo. Então a gente tem várias formas de entregar o nosso trabalho. Eu atuei durante muito tempo como personal, defendi isso durante muito tempo, até que durante a pandemia eu percebi que, cara, dá para fazer um bom serviço, né, mesmo estando longe do cliente. Durante a pandemia eu descobri várias ferramentas, aplicativos, maneiras, softwares e tal. E isso também me abriu a mente para perceber que, de novo, né, dentro do ambiente do personal ou da prescrição de treino, a gente tem muitas possibilidades. Desde um e-book que ensina como agachar, passando por um treino que você gravou para a pessoa fazer em casa sozinha, onde você explica em detalhe movimentos e tal, passando por um treinamento, por exemplo, híbrido, que cara, você vai ser atendido por mim uma vez e não vai estar com o meu acompanhamento ali direto outras 2 vezes sozinho, ou você pode estar comigo o tempo inteiro. Então eu brinco que é como se fosse um carro. Então você tem uma Ferrari, você tem, né, uma McLaren, né, sei lá, uma Ferrari, uma McLaren, carro de luxo, um Porsche, um carro de luxo incrível, que porra, vai te levar no mesmo lugar que um Uno. Só que ele vai te levar com mais conforto, com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais certeza e tal. E você tem carros que são muito bons, que funcionam muito bem, que te levam do ponto A ao ponto B com conforto, com segurança e tal, mas não são um Porsche. Você vai ter ali uma Toyota. Né? Um Toyota, um carro japonês incrível e tal. Então, assim, cara, o personal é a mesma coisa, né? O exercício é a mesma coisa. Você pode fazer barra na praia e ter resultado, mas você pode estar numa grande academia ou você pode estar orientado por um personal. Então, ter essa virada de chave para mim também me trouxe que, cara, tem gente que quer ser orientado por mim, mas não mora no Rio. E aí, como é que eu vou orientar essa pessoa? Não vou orientar? Então, a gente começou a ver que existia um mundo de possibilidades e a gente entendeu que dentro dessas possibilidades, uma delas se encaixava na gente, que era a prescrição de treino, por exemplo, para quem vai treinar na academia, através de um aplicativo onde ela vê execução de movimento, onde eu me comunico com ela, e aí, como é que foi? Me manda seu vídeo. Eu vejo o Gustavo com o teu aplicativo na academia. O Gustavo, um exemplo. Cara, tô ajudando um grande amigo através do aplicativo. Então a gente entendeu que tinha uma possibilidade pra gente, e mais uma vez, existem milhões, talvez a sua possibilidade seja outra, talvez o que você enxergue seja outra, e tá tudo bem, porque tem campo para todo mundo. Então, aí quando você a minha única sugestão é, cara, faça um bom trabalho, tenta entregar o melhor pro seu cliente, porque a gente lida com a saúde das pessoas. Como você falou, entregar valor de verdade para as pessoas. Isso acho que é o grande ponto aqui. Você fala que tem campo para todo mundo, Rafa. Por exemplo, você tem, não sei, 10, 15, 20 professores hoje, todos eles são especializados na mesma coisa, existe uma base, e aí o cara fala para você, não, mas eu quero trabalhar com grávidas, ou eu quero trabalhar com corredores. Como é que você descobre, né, eu, Fábio, sei lá, eu quero fazer uma coisa por mim, trabalhar na internet, ou quero ter um nicho de pessoas que trabalham comigo na academia e eu quero focar em alguma coisa. Como é que você leva isso? Né? Já chegam para você
pedindo para fazer isso? Ou é uma coisa que você vê na pessoa e fala, por que você não foca nisso? Eu acho que você tem jeito para isso. Tem as duas coisas, né? Assim, hoje em dia a gente fala muito de posicionamento, mas quando eu comecei, eu nunca ouvi falar disso. Eu achava que eu tinha que ser um profissional 360, que eu tinha que trabalhar com tudo e com todos. Você ainda acha que é isso? Não, hoje em dia não. Tá. Hoje em dia eu tenho certeza que não. Mas já vou tentar explicar aqui algumas coisas. Então, quando eu comecei, eu achava que eu tinha que trabalhar com tudo e com todos. E eu cheguei ao ponto de fazer coisas do tipo, então eu vou gravar Ana Maria Braga, que é o que essa cliente gosta de falar, eu assisto enquanto eu estiver almoçando para poder ter papo com ela. Cara, isso é uma loucura, né? Por que isso é uma loucura? Porque esse não é o meu público principal, não é essa. Hoje em dia não é essa pessoa mais que me procura. Mas ao mesmo tempo, isso é um público. Então, você conversa da mesma maneira com um médico, com uma criança, com um idoso, com um fisiculturista, você explica da mesma forma o exercício e tal? Não. Então, pessoas diferentes geram comunicações diferentes. Quando eu comecei, eu não tinha essa preocupação. Eu tentava fazer um bom trabalho, as coisas foram indo, uma pessoa ia passando para outra e tudo bem. Só que hoje, cada vez mais, especialmente na internet, é importante que você tenha um posicionamento para que você possa se comunicar com um grupo de pessoas. Porque se você tentar falar com todo mundo na internet, você não vai falar com ninguém. Você não sabe quem está do outro lado da tela. Agora, se você começa a projetar a sua comunicação para um público bem definido de pessoas, aquele grupo vai se conectar mais com o que você está falando, porque vai entender que é para ele. Então, eu comecei a ver a importância do posicionamento na internet muito por causa disso, mas eu comecei a perceber o quanto isso era importante até pra gente. Por quê? Eu não consigo ser o cara que sabe tudo sobre gestante, idoso, atletas de diversas modalidades, treinamento para corrida. É impossível você acompanhar a ciência de tudo que sai, é impossível você saber as dores e as dificuldades da pessoa que está fazendo aquele esporte ou aquela parada. Então, a partir do momento que você começa a direcionar o seu foco para uma coisa ou para poucas coisas, a chance de você ter sucesso, ser reconhecido e realmente saber muito sobre aquele assunto é muito maior. Você começa a ler estudos, você começa a olhar muito mais para aquilo e para entender as pessoas que desejam aquilo do que qualquer outra coisa. Então, por isso que eu acho que entender sobre posicionamento me fez ter essa ideia de que realmente isso é importante. Na internet é mais importante ainda, mas até pra gente é muito importante para que você possa definir, cara, o que você vai estudar, qual é a tua linha de raciocínio, qual é a tua ferramenta de trabalho. A minha é treino de força, cara. É treino de força, mas não para ficar gigante, não para ser fisiculturista. Eu falo de treino de força, aí vem gente e fala assim, Rafa, mas porra, tu é frango, como é que você fala de treino de força? Eu falei, cara, mas eu quero ser frango, ninguém falou que eu tenho que ser gigante. Eu uso a ferramenta treino de força para atingir objetivos de saúde e estética em muitas mulheres e alguns homens que querem, cara, ter um percentual de gordura baixa e um mínimo de massa magra. Ninguém quer ser gigante que atende comigo. Então eu não vou ser gigante. Eu não quero, meus clientes não querem, não faz o menor sentido. Só que, como eu uso o termo treino de força, o cara acha que eu tenho que ser gigante. Então, sim. Olha como é que a parada é muito doida. Eu uso uma ferramenta onde o objetivo é o impactar positivamente a vida e a saúde das pessoas, de alguma maneira, né? Algumas delas buscam um resultado estético, mas, cara, eu não quero ser gigante usando treino de força. Sim. E você recebe muito da mulherada que fala que não quero levantar muito peso, porque senão eu vou ficar muito forte? É muito comum. Muito comum, né? Muito comum. Isso vai acontecer com todo mundo. Você falou muito de saber muito de uma coisa só. Né? E realmente não dá para saber muito de muitas coisas, né, Rafa? E quando a gente vai na educação física e eu estou dentro da academia e eu vejo um professor hoje, né, de manhã, tá falando com uma pessoa que está com uma lesão específica do joelho, então está voltando de uma operação, por exemplo. E aí você tem uma outra pessoa que está com uma dor lombar, e tem um cara que treina ciclismo, e você está ajudando essa pessoa, e tem um outro que... Foi o que você disse, né? Se você foca numa coisa só, né? Se você está ali o dia inteiro numa coisa só, lendo sobre aquilo, sabendo tudo sobre aquilo, eu acho que automaticamente você começa a falar muito daquilo, as pessoas te procuram e você começa a se destacar naquilo. E não passa a ser difícil, porque nem todo mundo está estudando... As pessoas, na realidade, não estão estudando muito de quase nada, para te falar a verdade, né? Pelo menos é o que eu percebo. Né? E as pessoas que estão estudando um pouco, né? Não muito, não precisa nem ser tanto, são as pessoas que estão se destacando por aí. Você acha realmente que é isso, que as pessoas estão estudando pouco, ou você acha que não, estão estudando, mas estão tentando estudar muito de tudo? Eu, por exemplo, estou passando por uma fase onde eu estou tentando entender muito mais de coisas de empresa. Né? Essa parte de liderança foi muito bacana de escutar, porque eu tenho um problema sério, que hoje eu tenho o jurídico, o financeiro, né? Fábrica, design... logística, cara, comercial, e eu não sei fazer absolutamente nada. Então eu contratei pessoas espetaculares para suas posições, né? O marketing é uma delas, é por isso que a gente chegou aqui. Eu tento aprender com essas pessoas todo dia, e todo dia eu tento assim, cara, o que eu posso aprender mais de marketing para que eu possa conversar com o meu diretor de marketing, para ter uma conversa bacana, para que a gente possa crescer junto e melhorar a empresa.
talvez esse não seja o correto de se fazer, né? Ou quero falar com o meu financeiro para a gente entender mais sobre fluxo de caixa. Será que eu preciso entender mais de fluxo de caixa realmente? Ou ele está ali para me parar quando eu tiver que ser parado e ele está ali para falar pode seguir em frente quando você tem que seguir em frente. Então, assim, eu estou um pouco atolado com tanto livro que eu compro, não consigo ler, de coisas que não são nem mais de educação física, são coisas de business, que eu quero entender mais. Tem coisas que você consegue entender um pouco e você acha que já sabe o suficiente, você para e tenta ir para o próximo, e assim você vai. Eu acho que na educação física aconteceu um pouco isso, né? Você sai da faculdade, você vai para a academia, você começa a trabalhar, alguém talvez te coloque debaixo do braço, André Leta no meu caso, no seu Roberto, né? Roberto, você falou? No iniciozinho, assim, a Roberta me ensinou um pouco, Roberto, mas tiveram outros profissionais. Outros profissionais, o cara, e aí você aprende com essas pessoas e é isso. Eu acho que se eu tivesse focado numa coisa só desde que eu comecei, Rafa, eu acho que hoje eu seria um profissional diferente na educação física do que eu sou, tá? E eu estou passando por isso na empresa e me chamou muita atenção essa coisa de saber muito de uma coisa só. Você, quando é líder, né, quando você está... Uma vez eu escutei, não sei se é a ex-mulher do Bill Gates falar que toda reunião que ele entrava, ele sabia mais do que todo mundo em tudo, mesmo que o cara fosse especialista de marketing. Eu não consigo tirar semanas do ano para leitura que nem ele faz, né? Ele viajava para não sei onde, lia 400 livros numa semana. Eu não consigo fazer isso, mas... E esses são os problemas que eu estou tendo com ainda dar aula e ser dono de uma empresa, né? Ser fundador de uma empresa. Porque eu quero ter tempo para poder me aprofundar mais nessas outras coisas e eu não consigo estar dando aula. Eu estou nesse momento muito difícil e eu queria saber mais de talvez uma coisa só. Eu não sei qual é essa coisa ainda na empresa, mas eu vou chegar lá. Vai chegar, com certeza. Assim, você vai perceber que a tua posição ela vai exigir alguma coisa. Mas como é que eu vejo também, né? Não é que você só vai saber de uma coisa, não vai saber de mais nada, né? Hoje em dia a gente usa o termo profissional em T, que ele começa a se aprofundar mais numa área, né, onde ele é especialista, mas é óbvio que ele tem que ter conhecimentos de outras áreas. Até para você poder pedir, você vai ter que saber ter algum conhecimento. Então, vamos dar alguns exemplos simples. A gente tem o nosso lançamento lá do nosso curso digital, por exemplo, para profissionais. Então, no início, eu pensei o seguinte, cara, sou sinistro, vou aprender essa parada, vou fazer. E aí você começa, cara, será que eu consigo estudar tudo sobre tráfego, tudo sobre copywriting, tudo sobre não sei o quê, tudo sobre não sei o que lá. Aí design, aí você tem que fazer um bom... Cara, é impossível. Então, o que a gente começou a fazer? Cara, eu entro numa reunião, por exemplo, ou eu tô lá conversando com alguém das finanças, cara, eu ouço ele atentamente para poder aprender, entender, fazer. Mas eu não vou ficar lendo livros e estudos sobre isso. Quando eu parar, a não ser que isso seja algo que eu queira ir. Se não for a posição que eu quero sentar, se não for a cadeira que eu quero sentar, eu evito. Mas eu te entendo, porque eu acho que isso é algo que é comum, assim, sabe? Durante muito tempo eu achei que eu tinha que fazer tudo também lá no meu negócio, né? E hoje em dia a gente entende que não. O objetivo de ter alguém para fazer é que essa pessoa faça e é óbvio que ela vai errar. E quando essa pessoa errar, cara... a gente hoje em dia tem uma mentalidade, eu falo tudo hoje em dia porque assim, eu já errei muito, assim, impressionante. Tem um negócio, cometer erros, acertos, aprender, se desenvolver. Como é que você lida com o erro? Então, hoje a gente tem um negócio onde o erro, ele é permitido. Não, mas o erro do outro, né? Permitido. Falando do seu erro. Porque eu fico sem dormir. A gente tende a ser assim. Muito. Mas, cara, vou te dar um exemplo. Hoje em dia lá, assim, a gente... não é que a gente... fale que todo mundo tem que errar, mas assim, cara, o erro não é uma coisa abominável. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que tá lá com a gente são pessoas que foram captadas, né? Enfim, a gente teve uma conversa, entendeu o que fazia sentido a pessoa tá lá e tal. E errar faz parte da aprendizagem. Você aprendeu isso com a Brené Brown? Não? Nem foi com a Brené. Não, uma vez eu escutei ela falar isso. Ela estava no avião sentado com um cara e o cara falou para ela que estava no mercado, era do mercado financeiro, tinha um banco, alguma coisa, e ele falou para ela que todo mundo que entrava lá recebia um dinheiro X e que era o dinheiro do erro. E ela falava, como é que você consegue, né, dar essa oportunidade para o cara? Ele falou, não tem outra forma, se eu não der, eu nunca vou ter ninguém. Ninguém nunca vai aprender, ninguém nunca vai errar. Eu sou obrigado a despender um dinheiro meu aqui, onde eu faço com que as pessoas errem para que elas possam aprender e crescer aqui dentro, porque não chegam prontas para nada. Se eu não tiver isso, eu nunca consigo contratar ninguém, criar ninguém muito bom lá dentro. O erro dos outros é fácil para mim, Lund. Pra mim não era. Pra mim era difícil, assim. Tipo, como é que não sabe? Como é que não fez e tal? Pra mim foi um aprendizado. Pra mim foi um processo. Foi um processo entender que as pessoas têm que errar. E aí agora eu vou fazer, já que a gente tá falando especialmente com profissionais de educação física, eu vou fazer um parênteses, né? Com o treino. Você não pega um cliente novo que acabou de começar com você, coloca ele pra agachar e ele vai agachar perfeito.
Ou ele não vai agachar perfeito, mas você vai falar X, ele vai agachar. Para muitos clientes leva tempo, é um processo. Tem um processo de aprendizagem motora que precisa acontecer. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outras leva menos, mas o movimento nunca sai certinho, o movimento sai errado. Você precisa deixar ele acontecer para que ele vá, né, internamente aumentando, enfim... Né, intrinsecamente ali aumentando o diagrama motor dele para que o movimento saia correto. E qualquer tipo de aprendizagem é assim. Então, quando a gente coloca uma pessoa nova lá, eu já sei que ela vai errar. A gente tenta ensinar, minimizar ao máximo os erros e tal, mas eu já sei que ela vai errar e é aceitável e tá tudo bem. Importante ela errar tentando acertar. Importante ela errar tentando fazer o melhor. É isso que a gente fala. E, errar e aprender. Né? Então, aprendeu, beleza, esse erro a gente não vai mais cometer, vamos pra frente. Eu erro bastante, né? Não canso de errar. É ruim a gente errar, mas, cara, eu também uso isso como aprendizado. Então... Beleza, já cometi esse erro, já entendi que não vou fazer isso dessa forma, vamos para a próxima. Eu não me martirizo tanto com ele também. É engraçado quando a gente fala assim, você fala, Rafa, parece que, né, esses processos acontecem rápido, você ainda erra, mas hoje você erra e se aceita. Né? Hoje o outro errar e você se aceita. Né? E o que tem aí dentro de você? Eu tenho um monte, tá? Se quiser eu falo todos os meus aqui, não são muito legais, mas o que você tem dentro de você que você acha que você tem que melhorar muito? Principalmente em ser líder, ou ser empreendedor, não professor. Porque eu acho que o principal hoje é você lidera uma galera muito bacana e não lidera só a galera que está com você, né? Você está formando outras pessoas e aonde você vai, você está liderando pessoas. As pessoas se inspiram, olham você. Daí falaram, o Rafa, casado, né? Tá bem de vida, ganha dinheiro, tem um estúdio, treina pessoas, é líder. O que falta em você ainda que você acha que você tem que aprender muito? Cara, falta tanta coisa. A gente tem sempre que aprender, né, alguma coisa. Mas assim, hoje, duas coisas que eu sinto falta, que eu tô tentando melhorar, beleza? A primeira delas é quando eu promovo alguém, quando contrato uma nova pessoa e tal, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito a forma como eu oriento essa pessoa ao que ela tem que fazer. Eu ainda deixo muito solto, né? Então, vou dizer que eu preciso brifar melhor essa pessoa, eu preciso já ter uma ideia assim, de um job description e eu deixo muito solto e eu acho que isso... Para muitas pessoas é um problema. Mas eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, como, porque eu deixo meio solto. Essa é uma característica minha que eu quero melhorar. E à medida que o nosso negócio cresce, isso fica cada vez mais evidente e me incomoda mais. Então essa é a primeira coisa, que é, cara, tentar conseguir, né, melhorar um pouco essa maneira de falar, eu vou te promover, eu vou te chamar aqui e a tua função é essa. Você ainda contrata todo mundo ou você já tem alguém lá dentro que é tão de confiança que contrata para você? Depende. No estúdio eu ainda... olho minimamente todo mundo. Porque o que eu aprendi com um aluno meu que montou muitas empresas e fez muita coisa, ele fala assim, a regra dos triângulos, né, que você desenhou aí até. Eu estou numa ponta que é comercial, isso aqui, aquilo outro, a Dani está na outra ponta, e assim, e o financeiro está numa outra ponta. Eu não tenho que contratar a galera de logística e nem a galera de financeiro, certo? Eu não sou eu que contrato. Mas as duas primeiras pessoas que eu contrato abaixo de mim, as duas primeiras pessoas que a Dani contrata abaixo dela, as duas primeiras pessoas que o financeiro contrata abaixo dela, são muito importantes. Porque se elas levarem o mesmo conceito na hora de contratarem, elas vão contratar duas pessoas aqui e duas pessoas aqui. Então você consegue escalar de uma forma gigantesca a empresa ser saudável. Porque senão você começa a contratar pessoas que não tem muito sentido de estarem ali. E uma pessoa que você contrata que não tem muito sentido de estar ali, cria uma série de problemas, não só financeiros, mas dentro da própria equipe. Então, assim, hoje a gente fala lá assim, eu contratei o cara do marketing, tá? E ele contratou as pessoas dele. Né? Então, assim, eu contratei o designer, por exemplo, e as pessoas dele, a fábrica, eu tenho mais do que 2, mas essas pessoas foram escolhidas a dedo, são pessoas que eu confio 100% e que eu posso ter conversas francas e que eu posso falar assim, contrata quem você quiser, eu não quero saber quem é. Sabe, eu acho que essa é a grande forma de escalar quando você começa a contratar muita gente. Por isso que eu te perguntei se você tem alguém lá dentro para poder fazer algumas coisas para você nesse sentido, porque talvez você tenha que treinar alguém para começar a fazer essas contratações e o cara tem que ser melhor do que você, Rafa. A ideia é fazer com que as pessoas que estejam com a gente sejam melhores do que a gente. O objetivo é esse sempre. Mas esse é exatamente o segundo tópico que eu ia falar, que é a gente está passando por um momento agora em que a gente está crescendo a um tamanho onde fica difícil que eu consigo olhar tudo, inclusive olhar todas as contratações. Hoje as contratações ainda passam por mim, né? A Michelle tem o olhar dela, um olhar um pouco mais para o lado comercial, eu tenho o olhar um pouco mais técnico, e a gente chama também o Everson, que é o nosso, a gente até, enfim, né? Agora ele é nosso diretor técnico, já era coordenador, mas, enfim, a gente
tá crescendo e tal, precisava ter esse cargo e para ele também tá sendo um grande desafio e tal, mas ele sempre participou das reuniões. Por quê? Porque ele é a pessoa que provavelmente vai estar mais próximo desse profissional que a gente contratar. Então, especialmente como professor. Ah, Rafa, aí na recepção? Na recepção eu me envolvo menos. Normalmente eu pego o último estágio da pessoa entrando, na limpeza, enfim. Em umas outras áreas que não são a parte de prescrição de treinamento, eu me envolvo cada vez menos. Numa empresa grande, certamente isso iria acontecer da mesma forma como você está falando. Mas eu estou torcendo para você abrir um monte de estúdio. Né? E abrindo um monte de estúdio, você vai precisar dessa estrutura para tudo. E não só para quem contrata professor. Você vai ter que contratar recepcionista. O financeiro não vai poder ser um, ou será um, mas ele vai ter que contratar outras pessoas. O cara do marketing pode ser o mesmo. A pessoa que está no Rio hoje pode ser a Michelle, mas ela vai ter que contratar pessoas específicas para o local. Então, esse triângulo dos triângulos é muito legal. Não, certamente é isso, assim, né? Quem contrata a pessoa é quem vai gerir a pessoa. Isso é um fato. Ela tem que contratar alguém que... E ela tem que ter consciência que tem que ser a melhor tem que ser a melhor coisa que ela faz na empresa. Se ela não fizer aquilo muito bem, cara, é um pesadelo. Mandar alguém embora é muito chato, né? É muito ruim. Já mandou gente embora? Nossa, é muito ruim. É uma coisa bem chata. Tem que melhorar nisso então, porque eu conheço gente que manda embora sem o menor problema, cara. Resolve o problema. Eu sofro, cara. Pra mim é sofrido também. E junto a isso, né, assim, o que eu vejo que às vezes é uma grande dificuldade é que, cara, liderar, né, como eu falei, é algo que eu tô buscando muito e fazer essa liderança é difícil. E agora o que eu tenho que fazer eu já tenho dificuldade, né, assim, tô buscando melhorar em liderar, só que agora a gente está cada vez mais num momento em que eu preciso formar novos líderes. Não só formar, né, mas ajudar, participar de alguma forma nessa formação. E esse está sendo outro segundo grande desafio. Tem mais um curso já aí, cara. Formação de líderes para... Aí. A minha ida lá para a Navy SEAL foi um pouco para isso e tal, mas por não quê? faz tudo, cara. Traz gente de fora. Que nem eu tava na faculdade. Você falou muito tempo atrás, eu ia falar, mas eu falei, vou falar muito de mim, não vou falar nada não. Mas lá na faculdade, eu acho que eu não sei onde é que eu já falei isso, mas a gente tinha uns professores, as cadeiras, os caras davam aula no mestrado, né? Eu fiz fisiologia aplicada e performance humana. Uma das coisas que o cara me perguntou na entrevista para a faculdade, assim, mas na tua faculdade você fez muita coisa prática, tem pouca coisa teórica aqui. Olha que loucura a diferença do currículo de lá para de cá, né? E chamaram o fisiologista do time GB, né? De remo. E o cara veio dar uma aula com os números dos caras que estavam remando, que iam para a Olimpíada mesmo. E os professores sentam nas cadeiras e perguntam para os caras perguntas cascudas, né? Eu me lembro até que quando o Rob Shave, que era professor de coração, foi falar com o cara, meu irmão, ficou vermelho, falou que lá vem pergunta pesada, né? Porque o cara tinha estudado lá com o Rob Shave. Então, como é que acontece na Inglaterra? Você faz o undergrad, você faz o postgrad, e aí você não vai direto para um PhD. Você vai trabalhar com a galera, os atletas, para ter experiência do que acontece no field. E uma vez que você está lá por 2 anos, você volta para a faculdade para fazer o teu doutorado com as perguntas certas. Normalmente é assim que acontece lá. Então esse cara estava no processo de estar lá, indo para uma Olimpíada como um fisiologista, e ele é chamado para ir na faculdade dar uma aula. Eu não sei se isso acontece aqui, mas eu sou muito fã dessa coisa de chamar alguém de fora, especialista de alguma coisa, para vir dar uma aula. Né? E o cara falando sobre a fisiologia, as melhoras do cara, e os parâmetros, e a gente falava, e o Rob Shea fazendo perguntas e tudo mais. E uma hora ele abriu pra gente, olha, era aquela coisa que você estava falando de prática antes, né? O técnico da seleção britânica, o técnico era um alemão, que ganhou medalha olímpica desde 1978, eu acho. Toda a Olimpíada ele ganhava uma medalha. O cara falou, tem um tempo, e esse tempo é o que vai ganhar a Olimpíada. Eles ganharam depois na frente, mas... E não me interessa o que você está falando aí. Tá? Não me interessa. Pode botar o cara no barco, bota o cara para remar. Sacou? Então, a coisa da prática versus a ciência, sabe? Aconteceu alguma coisa aí? Ou vieram só tirar uma foto da gente? Mas eu me perdi o que eu estava falando. Estava falando alguma coisa desses 3 aqui e tudo mais. Acho que também a gente pode cortar isso no final sem problema nenhum, Rafa. Estamos chegando no final. Tranquilo. Tá? Tem mais alguma coisa que você queria falar? Eu queria falar algumas coisas com você antes, que não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, tá? Beleza. Primeiro, eu sei que você já usa o nosso FOT. Uso. Né? Hoje eu não tô com ele porque a gente estava, enfim... No negócio lá. Mas tem um FOT aqui pra você. Opa! Tá? Gostei, hein? Aí sim, hein? A Michelle também, se quiser, pode ganhar, tá, Michelle? Você não quis participar e falar com a gente, mas se você quiser, você pode ganhar, beleza? Tá fazendo coraçãozinho, amor. Mas fugiu das câmeras, Rafa. Tem que começar a botar ela pra falar mais com a gente. Ela vai falar. Hoje ela tava lá fazendo um encontro de mulheres empreendedoras lá no estúdio e tal, falando um pouquinho dessa nossa mudança, que ela foi muito responsável.
Eu acho Ela vai falar. Tem que falar muito, né? Mulheres empreendedoras. Tem. Uma outra coisa que eu queria falar com você, a gente sempre termina... Não, deixa aqui do meu ladinho, sim, não vai desculpa. pegar de volta não, é meu. Desculpa. A gente sempre termina com a pergunta do... né? Uhum. Eu te fiz a pergunta antes para você pensar, mas vamos ver se você pensou em alguma coisa aí interessante pra gente. Se você tem alguma memória descalço, né? E aí existe um porquê dessa pergunta, que tem muito a ver com a nossa empresa. Mas eu te deixo bem à vontade para contar a história que você quiser, tá? Isso não importa, porque é uma memória. Boa. Ele tá brincando com isso porque eu falei de uma memória interessante. Mas eu sempre andei muito descalço, né? Na minha vida, assim, eu morei em Ipanema, eu ficava, enfim, pra praia pegar onda. Se eu fosse de chinelo, eu ia perder o chinelo, porque eu ia ficar pegando onda 3 horas, 4 horas, o chinelo não ia estar mais lá quando eu voltasse. Então é muito comum, assim, eu tive uma infância onde a gente ficou muito de pé descalço, né? Pra fazer muita coisa. E é impressionante que, com o passar do tempo, isso vai ficando menos comum. Então, num determinado momento, você começa a usar tênis, fica de tênis quase o dia inteiro, enfim, né? Não tem jeito, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer. E mais recentemente eu fui voltando um pouco a essas origens, assim, de, cara, preciso tirar um pouco o pé, até porque a gente, né, enfim, vai acompanhando um pouco da literatura, vai vendo algumas coisas e tal. E eu fui sentindo a necessidade, sim, de ter um pouco mais de liberdade, não deixar o pé tão preso, tudo. Eu tava contando que eu fui fazer uma trilha, por isso que ele tá sacaneando aqui, que eu fui fazer uma trilha e eu tô há tanto tempo sem andar descalço, que eu dei uma topada e meu dedinho virou. Mas, cara, tudo isso assim, né, porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente fazia quando a gente era criança. E talvez, pra mim, esse seja um ponto importante. Cara, tem muitas coisas que eu fazia quando eu era criança que talvez valesse a pena eu voltar a fazer, que são coisas legais e muito positivas. Quando eu era moleque, eu gostava de pegar onda e era o que me relaxava, era o que me acalmava. Hoje em dia, né, a gente tem um pouco menos de tempo, a correria fica louca, mas enfim, minha ideia é conseguir de alguma maneira voltar um pouco para essas origens onde, cara, eu preciso ter aquele momento ali para ficar com o pé descalço, pé na areia, pegar minha onda, dar um relax. Então, essa lembrança foi muito mais para lembrar disso, lembrar um pouco das nossas origens, que tem a ver um pouco com a ideia de, cara, vamos retornar às nossas origens e ter um pouco mais de liberdade ali em pé e descalço. Não bota o corte não, tá? Porque eu fiquei quieto aqui, esqueci o que eu estava falando, porque eu lembrei. Deixa a gente falar dele sem problema. Né? Que você estava falando da parte de liderança, eu falei de trazer pessoas de fora, é isso que eu estava falando. Então, você, em vez... Eu não sei, né? Isso é o que eu acho hoje. Você, em vez de tentar fazer tudo, né? Porque como você não consegue fazer tudo, trazer pessoas muito, não sei, psicólogos e pessoas... líderes de mercado, assim, líderes em outras áreas que possam realmente formar um cara 360 como você está tentando formar. Né? Era nesse ponto que eu ia chegar ali, eu me atrapalhei todo. Independente de tudo isso, tem mais alguma coisa que quer falar? Quer falar, deixar teus arrobas? Boa. Cara, em primeiro lugar, agradecer, né? Achei legal pra caramba o papo. O primeiro cara que agradece, tá vendo? Todo mundo vem aqui quando fala arroba e tchau. Agradeceu, porra, tá vendo? Muito legal, né? Agradecer, eu acho que isso é muito importante assim, para a educação física, né? Lembrar que, de alguma maneira, a gente precisa tá próximo, fazer, tá junto, né? Agregar, enfim, trazer novas informações. Então, das duas coisas assim, bem importantes que a gente falou aqui, pelo menos para mim, tá? É óbvio que o Fábio talvez tenha outros, vocês tenham outros, mas assim, uma das coisas que eu quis mais trazer foi, cara, vamos estar mais junto como educação física, como time, como pessoas, sabe? Isso é tão importante, isso vai levar a gente tão longe. E foi exatamente esse o motivo que me fez vir aqui hoje, pra gente gravar, conversar e tal. E olhar também para o fato de que mesmo se você tá sozinho, você tá empreendendo de alguma maneira. Você é uma eu-presa. Então, o que você pode fazer de tudo isso que a gente falou aqui, né? De repente você que é um personal e tal, pode levar para a tua vida, para a tua carreira, pode se conectar com outras pessoas, criando um network, enfim, criar algo, né, ali para você. Então, o objetivo aqui não era só falar de negócio, só isso, só aquilo, mas trazer a ideia de que se você talvez estiver junto com outras pessoas, você vai poder crescer e se desenvolver e tá aberto a fazer coisas novas. Enfim, para mim foram algumas coisas aqui importantes que a gente abordou que eu queria lembrar vocês. Eu sou Rafael Lund, como já diz a camisa. Meu arroba é Rafa Lund, né? Quase todas as minhas redes estão lá, Rafa Lund, você vai me encontrar. Instagram, Facebook, TikTok, tudo, YouTube, tudo Rafa Lund. E espero ter contribuído aí com vocês, mais uma vez, agradecer muito. ao Fábio pelo convite. Eu queria falar honestamente que eu falei até para os caras aqui antes, não agora, mas quando a gente começou a olhar nomes e coisas assim, que dificilmente a gente vai conseguir encontrar alguém que esteja fazendo tanto para educação física como você está fazendo nesse momento. Tá? Não falo isso da boca para fora, realmente admiro muito.
Coisas que eu quis fazer, por exemplo, como ter meu estúdio, não conseguir fazer e treinar pessoas, você está fazendo, então tem um pouco você está realizando um pouco daquilo que eu gostaria de fazer na educação física. Hoje eu estou em outro lugar e não penso em voltar e sair disso, mas eu acho do caralho o que você está fazendo. Eu acho que todo mundo tinha que seguir você, sério. Eu acho que os profissionais de educação física que se aproximarem de você vão tirar muito de você, tá? Eu não falo para as pessoas que vieram aqui não escutaram isso, então eu falo realmente porque quanto mais eu te conheço, mais eu quero me aproximar de você, e eu acho que as pessoas que te conhecem querem fazer o mesmo, e esse é o teu grande pilar, tá? Você aproxima pessoas, e isso é muito difícil. Eu não sou essa pessoa, né? Eu sei que eu não sou essa pessoa, então quando alguém chega aqui, essa pessoa é assim, cara, realmente brilha meus olhos, tá? Eu torço por você pra caramba, e eu quero que você realmente leve a educação física onde ela precisa estar, que é num lugar melhor, com melhores professores, com lugares melhores de treino, com pessoas honestas, com pessoas que têm ética e com tudo isso que você representa aí, tá? Obrigado por ter vindo. Pô, tá? fiquei até sem palavras aqui, eu que falo muito, fiquei sem palavras. Espero em breve estar com você em outras por aí. Ó, quase derrubei aqui, ó, emoção pura aqui. Pô, Valeu, obrigado, Fábio, obrigado pelas palavras. Você merece. Bem feliz. Galera, para quem gostou, não sei se você já parou aí, mas curte, né? Dá o like, segue o Rafa, segue a gente. A gente está começando um podcast para a galera de educação física. A gente quer trazer mais pessoas como o Rafa aqui. Vamos ver se a gente consegue unir essa galera e ter uma comunidade bacana. Tá legal para todo mundo crescer junto. Boa. Valeu.